Em sua vida anterior, a Noite Santa tinha sido tão fria quanto o gelo, mas nesta vida, ele realmente tomou a iniciativa de colocá-la debaixo dele, até mesmo implorando-a para usar seu corpo para ajudá-lo a evoluir. Assim que Eren abriu os olhos, percebeu que algo estava errado. O som de água correndo saiu do banheiro. As roupas estavam espalhadas pelo chão em uma confusão. Até mesmo os acessórios da Noite Santa tinham sido jogados de lado. E logo a porta do banheiro se abriu. E a pessoa que saiu era na verdade Michael. E ele não estava usando um único pedaço de roupa. Michael olhou para ela e chamou suavemente. Eren ficou completamente em pânico e rapidamente lembrou. Lord Michael, suas roupas. Ele apenas olhou para ela com um olhar profundo e intenso. Michael se dirigiu diretamente para ela e disse com um toque de queixo. Não concordamos que você não me chamasse mais senhor. Eren gagueou nervosamente. Michael pegou diretamente a mão dela e a pressionou contra o seu peito em chamas, dizendo que esta era a ferida que ele sofreu na masmorra hoje. Se Eren não o ajudasse a evoluir, ele talvez não sobrevivesse à noite. Era uma desculpa que ela não podia recusar. Michael aproveitou a oportunidade para pressioná-la abaixo dele e chamou-a carinhosamente, minha esposa. Então ele acrescentou que esta noite, ela teve que ajudá-lo a evoluir mais uma vez. Eren ainda queria lutar, mas ambas as mãos eram seguradas firmemente, deixando-a incapaz de se mover. Eren estava completamente atordoado. Em suas memórias, Michael, em sua vida anterior, tinha sido frio como gelo. Ele nem queria tocá-lo. Quem poderia ter imaginado que nesta vida ele se tornaria assim? Na verdade, o passado de Eren era extremamente trágico. As masmorras apareciam repentinamente em todo o mundo e o miasma mágico se espalhava por todo o lado. Infelizmente, seus pais haviam morrido por causa disso e, sem ninguém em quem confiar, Eren foi enviada para um orfanato, onde, até mesmo se fartar de comer todos os dias era um luxo. Ela experimentou a amargura da vida desde a infância. Enquanto olhava em branco enquanto segurava um pedaço de pão, um garoto veio da distância. Por isso ela se apressou para ajudar. Aconteceu que o templo tinha enviado suprimentos de socorro. Eren só podia correr e obedientemente levar as roupas para o armazém. Esta caixa era muito mais pesada do que o habitual. Além disso, ela quase não tinha comido nada desde ontem, então não tinha força nenhuma. E no final perdeu o pé e caiu direto ao chão, espalhando os suprimentos por todo o lado. O padre apressou-se e perguntou, você está bem? Eren entrou em pânico e pediu desculpas rapidamente, dizendo que mudaria tudo imediatamente. No entanto, no momento em que o padre tocou sua mão, algo milagroso aconteceu. Uma luz deslumbrante brilhou na mão de Eren. O padre ficou completamente atordoado. Ele gritou com entusiasmo, Child, você é realmente um evolucionista. Eren parecia completamente confusa. O padre rapidamente explicou. Este mundo estava agora poluído por miasma mágico. E os cavaleiros que entraram em masmorras para lutar precisavam de evolucionistas a qualquer momento para ajudar a limpar o miasma mágico de seus corpos. A partir daquele momento, o destino de Eren mudou completamente. E exatamente nesse momento, o maior patrocinador do orfanato, o Conde Roddy, aproximou-se e pediu ao padre que confirmasse a notícia. O padre respondeu com absoluta certeza que, embora a luz ainda fosse fraca, não havia erro. Roddy olhou para Eren na frente dele e disse que ela era uma criança muito talentosa. Ele até perguntou suavemente quantos anos ela tinha naquele ano. Quem poderia ter imaginado que, por causa disso, o destino de Eren seria completamente alterado. Ela foi adotada por Roddy e tornou-se a jovem senhora da casa do conde. Sentada na carruagem enquanto eles saem, Eren sentiu-se como se tudo fosse um sonho. Ela finalmente tinha uma casa. Mas o que ela não sabia era em que tipo de abismo essa nova identidade a levaria. Roddy olhou para ela frio, e disse que ela era pelo menos bastante bonita, não tão fraca como um órfão comum. Em seguida, ele começou a calcular sua idade, dizendo que ainda havia 10 anos até que ela chegasse à idade adulta. Roddy, fumado, seu tom cheio de crueldade fria, disse que, embora este fosse um investimento a longo prazo, enquanto ele pudesse, uma vez que ela chegasse, seria melhor que ela não pensasse em ser um parasita que comesse e bebesse de graça. Roddy também a lavou constantemente o cérebro, dizendo que ela era meramente propriedade sem sentimento, assim como aquelas bonecas de porcelana usadas como decoração e não precisavam ter pensamentos próprios. Mas quem poderia ter esperado que, no dia em que suas habilidades foram testadas, os examinadores trouxessem mais notícias? Não importa quantas vezes a capacidade evolutiva de Eren foi testada, sempre foi a posição mais baixa. Para um empresário orientado para o lucro, esse investimento foi um fracasso total. Roddy arrancou completamente sua máscara hipócrita e amaldiçoou furiosamente Eren, chamando-a de um desperdício inútil. Como ele não podia contar com sua capacidade de purificação, Roddy imediatamente pensou em uma maneira de exprimir seu último pedaço de valor. Ele zombou e disse que, felizmente, Eren ainda tinha um rosto bonito. Perfeito. Ele poderia vendê-la para um velho rico como esposa. No passado, Eren sempre se tinha dito para não pensar e não sentir. Eren levantou a cabeça e implorou Roddy para lhe dar mais um ano. E esse prazo de um ano tornou-se sua última posse, gritando que encontraria um parceiro e entraria na masmorra, e depois pagaria todas as moedas do resgate. Olhando para a filha adotada antes dele, Roddy começou a calcular novamente. No final, ele nomeou uma figura astronômica, um total de 100.000 moedas de ouro. Em um piscar de olho, chegou a noite do contrato. Eren caminhou sozinho em direção ao castelo, vendo que todos no salão tinham encontrado um parceiro. Eren não sabia o que fazer. Naquele momento, um homem ruivo apareceu de repente e perguntou se ela estava procurando um parceiro. Eren achou que tinha encontrado uma boa pessoa, mas a outra parte não tinha boas intenções. O grupo riu maliciosamente enquanto se estendia para puxar o manto dela. Agora ela estava em sarilho. Como deveria ela conseguir? Todos ao seu redor olhavam em choque. Os olhos do ruivo brilhavam ainda mais. Ele insinuou que, apesar de sua habilidade no Eren só sentiu uma onda de repulsa.
Esse tipo de gajo poderia realmente se chamar de cavaleiro? Naquele momento desesperado, uma convulsão surgiu repentinamente na multidão. Alguém gritou que o Sr. Michael havia chegado. O salão explodiu instantaneamente. Todos sussurraram entre si sobre este famoso cavaleiro santo. Michael. Porque ele tinha vindo para a noite de contrato? Afinal, Michael costumava lutar apenas pela justiça e salvar as pessoas, e nunca se juntou a ninguém. Sua aparição repentina hoje era muito incomum. Embora fosse um pouco desvergonhado, aproveitar sua bondade já era seu único caminho para a sobrevivência. Ele arrancou os dentes, pisou diretamente na frente de Michael e gritou: Lord Michael, por favor, assine um contrato comigo. Desta vez, Eren lançou completamente a cautela ao vento, agarrou fortemente as roupas de Michael e gritou, quase implorando: por favor, eu tenho que entrar na masmorra. Eu sei que isso é irracional, mas eu realmente não tenho mais ninguém para perguntar. De repente, toda a sala ficou em silêncio. Michael simplesmente olhou para ela sem dizer uma palavra. Eren imediatamente se arrependeu. Um santo cavaleiro tinha feito um juramento de pureza. Como poderia ele aceitar um pedido tão absurdo? Mas quem poderia ter esperado que Michael realmente acencasse e dissesse, eu concordo? Antes que ela pudesse reagir, Michael já tinha pegado a mão dela, preparando-se para levá-la embora. Imediatamente, os espectadores explodiram em tumulto. Quem poderia ter imaginado que o famoso Cavaleiro Santo realmente concordaria com o pedido de ninguém? Michael olhou para a garota diante dele e perguntou, posso saber seu nome? Eren ficou completamente congelada. Ela nunca tinha imaginado que um jogo desesperado iria realmente mudar seu destino. O Cavaleiro Santo distante foi gravemente ferido e quase morto. E a única maneira de curá-lo era o contato íntimo. Para salvá-lo, a menina evolucionista de baixo escalão só podia arrancar os dentes e beijá-lo. Mas no segundo seguinte, o homem que estava inconsciente abriu de repente os olhos e a puxou firmemente em seus braços. O célebre Cavaleiro Santo Michael ia realmente se unir a ela por contrato. Eren ficou congelada no lugar, suspeitando que ela estava sonhando, neste mundo cheio de miasma mágico. Para alcançar o mais forte efeito de purificação, as duas partes de um contrato tinham que ter contato físico. Mesmo que fosse apenas uma equipe temporária em nome, eles eram um verdadeiro casal. Olhando para Michael diante dela, Eren estava tão nervosa que dificilmente podia falar corretamente, gagueando através de sua auto-introdução. Todos sussurraram sobre por que este santo cavaleiro, que nunca se aproximou das mulheres, de repente escolheu um parceiro. Alguns supostamente acharam que Michael tinha apenas se tornado mole e queria salvar esta menina daqueles bandidos. Afinal, Eren era apenas uma evolucionista de baixo nível, enquanto Michael era um elevado enviado da justiça. Todos pensavam que isso era apenas um ato de caridade, mas ninguém poderia ter previsto que essa decisão mudaria completamente o destino de ambos. O comentário sarcástico dos espectadores tornou-se cada vez mais duro, e eles zombaram de Michael, dizendo que ele também havia escolhido a evolucionista de menor classificação por causa de sua beleza. Ela sentiu que tinha arrastado o santo cavaleiro para baixo. Michael não se importava com o fofoco. Ele só disse em silêncio a Eren, há muita gente aqui. Vamos conversar em outro lugar. Os dois rapidamente deixaram esse lugar de problemas e chegaram à estação de carruagem lá fora, preparando-se para partir. Assim que o carrinho olhou para cima, ele ficou extremamente animado. Gritou o nome de Michael e, sem mais uma palavra, diretamente lhes deu um desconto de 50%, instando-os a entrarem rapidamente. Michael convidou Eren Gentleman para entrar primeiro. Esta jornada desconhecida começou oficialmente sob o céu noturno. Michael ajudou Eren a entrar na carruagem. Mas assim que ela ficou firme, Michael rapidamente retirou sua mão. Essa ação fria fez o coração de Eren afundar. Foi apenas uma cortesia de cavalheiro. Ou este santo cavaleiro realmente odeia o contato físico com os outros? Eren tomou a iniciativa de quebrar o silêncio e pediu desculpas desajeitadamente, dizendo que tinha sido muito imprudente antes. Mas Michael balançou a cabeça e disse que também precisava de um parceiro. O Reino Unido havia recentemente emitido uma nova regulamentação. Sem um evolucionista que os acompanhasse, os cavaleiros não poderiam entrar nas masmorras. Mas o mais importante ainda era o que Eren tinha dito antes. De repente, Michael perguntou por que ela estava tão desesperada por entrar na masmorra. Somente então Eren entendeu que ele tinha sido forçado pelos novos regulamentos a encontrar um parceiro. Esta pergunta colocou Eren no local. Ela não podia dizer exatamente que estava sendo forçada a pagar uma dívida. Depois de lutar por muito tempo, ela só podia se preparar e mentir, dizendo que era por dinheiro. Ao ouvir essa resposta, Michael ficou claramente um pouco surpreso, pois, aos seus olhos, os evolucionistas geralmente não colocam o dinheiro em primeiro lugar. Para evitar que ele entenda mal, Eren apressadamente inventou um motivo, dizendo que ela doaria todo o dinheiro que ganhava para o templo para a caridade para que os sem-teto pudessem ter uma refeição quente. Ao ouvir isso, a expressão de Michael sofreu. Ele acreditou claramente na explicação de Eren e até sentiu que essa garota tinha um coração bondoso, mas Eren sentiu-se extremamente culpada por dentro. Afinal, ela ainda devia uma dívida enorme ao Conde. Ela só podia testar as águas com cautela e perguntar se podia receber 5%. Se fosse apenas por dinheiro, então o que viria depois seria muito mais simples. Michael lhe deu diretamente uma proposta. Como Eren só precisava de dinheiro, ela não precisava de segui-lo para a masmorra. Michael explicou que ele só precisava de um parceiro em nome, então Eren não precisava acompanhá-lo em perigo. E ela não precisava ajudá-lo com qualquer evolução. Eren perguntou preocupada, então, e quanto ao miasma mágico na masmorra? Michael estava muito confiante, dizendo que seu poder sagrado era suficiente para lidar com isso e que ele não precisava da ajuda de Eren. Como ele já tinha dito tanto, Eren só podia sentar e concordar, e ela silenciosamente agradeceu a Michael por aceitar seu pedido.
Ela não teve que correr riscos e ainda poderia receber o dobro do dinheiro. Parecia uma tarde caindo do céu, mas Eren ainda sentia fracamente que algo estava errado. Esta cooperação iria realmente tão bem como Michael disse. Depois que Michael mandou Eren para a carruagem, ele especificamente instruiu o carrinho a enviá-la de volta para o dormitório, enquanto ele permanecia para trás durante a noite. Deixada sozinha na carruagem, Eren não pôde deixar de se repreender secretamente por ser tão idiota, porque a outra parte já havia claramente concordado em cooperar e até lhe ofereceu generosamente uma parte da recompensa. Obviamente, este foi o melhor resultado possível. Então, por que seu coração se sentiu tão vazio em vez disso? O que exatamente ela estava esperando? Ainda assim, Michael realmente era um homem que manteve sua palavra. Depois que o contrato foi formado, ele imediatamente começou a varrer as masmorras como louco. Aquelas áreas de alta dificuldade que até os veteranos não ousaram tocar, ele assumiu tudo sozinho. Embora fossem extremamente perigosas, os retornos eram igualmente surpreendentes. Essa dívida aparentemente impossível de 100.000 moedas de ouro finalmente começou a diminuir pouco a pouco. Mas por trás dessa aparente suavidade não havia realmente outro preço a pagar? Embora o que ela ganhava não pudesse ser comparado a Michael, a própria Eren não ficou ociosa. Geralmente ela ajudou as criadas com trabalhos estranhos do dormitório e poderia economizar algum dinheiro de bolso dessa forma. Com esse ritmo, a dívida poderia ser pagada ainda mais rápido. O tempo se tornava mais frio a cada dia. Eren estava no terraço, com o coração inquieto, imaginando se Michael estava vestido bem o suficiente. Embora Michael tivesse dito que não precisava fazer nada, toda vez que ele se dirigia para uma masmorra, Eren saía secretamente, mesmo que apenas para olhá-lo de longe. Michael não era apenas seu benfeitor, mas também o salvador que a tirou do abismo e seu único parceiro. Embora os dois nunca fossem íntimos como os outros parceiros, e embora fossem parceiros de nome, geralmente mal trocaram algumas palavras. O que Eren podia ver era sempre apenas o retorno de Michael, mas desde que ele pudesse retornar em segurança, Eren sentia que isso era suficiente, até planejando secretamente que, uma vez que tivesse pagado completamente a dívida do conde e recuperado sua liberdade, ela devolvesse adequadamente à bondade de Michael. Mas os planos nunca conseguiram acompanhar a mudança. Exatamente quando Eren pensou que a vida continuaria assim pacificamente, um acidente aconteceu repentinamente. Michael realmente sofreu ferimentos graves. Ele estava inconsciente na cama, seu corpo coberto de feridas chocantes. Eren entrou completamente em pânico. Como poderia um santo cavaleiro com uma força tão formidável ser ferido a este estado? O guarda explicou indefesamente que Michael havia sido ferido no calabouço mais perigoso. Se não fosse por sua força, ele nunca teria conseguido escapar vivo. Essa batalha foi extremamente trágica. Exceto a princesa e alguns evolucionistas, todos os outros cavaleiros foram exterminados. O templo também estava impotente e só podia enviar Michael de volta para Eren. Ouvindo essa notícia, Eren ficou completamente chocado. Apressadamente correu para o leito e chamou em voz alta o nome de Michael. Um miasma mágico dentro de seu corpo tinha se tornado terrivelmente profundo. Se isso continuasse, ele realmente não poderia ser salvo. Não importa o que acontecesse, ela teve que trazê-lo de volta. Mas não importa o quão perto Eren se apressasse a ele, o miasma mágico dentro de Michael ainda não se dissipou. Olhando para o inconsciente Michael, Eren sentia-se extremamente conflitada. Ela sabia que Michael geralmente odiava mais ser tocado por outro. Mas agora não havia outra maneira. Para deixar Michael sobreviver, Eren arrancou os dentes e beijou-o diretamente. E enquanto ela pudesse salvar sua vida, mesmo que ele a odiasse depois, ela aceitaria. Eren sentiu algo em comum. Michael tinha realmente acordado e puxou Eren firmemente em seus braços. Agora as coisas estavam completamente fora de controle. Para salvar seu santo marido cavaleiro que havia perdido o controle, ela não hesitou em dar tudo o que tinha. No entanto, ela foi enganada pela princesa perversa para entrar no abismo e morreu miserável. Quando ela abriu os olhos novamente, ela tinha retornado ao ponto de partida de seu destino. 33 anos atrás, um incêndio violento destruiu completamente a vida de Eren. A sua mãe usou seu corpo para manter a porta fechada com todo o seu poder, gritando para ela fugir. Essas foram as últimas palavras que sua mãe lhe deixou, e o assassino que matou sua mãe com suas próprias mãos era, na verdade, o pai biológico de Eren, pois ele tinha sido poluído pelo miasma mágico da masmorra. Seu pai havia perdido a razão há muito tempo e se tornou completamente um monstro que só sabia matar. Neste mundo, uma vez que alguém foi corroído pelo miasma mágico e não conseguiu evoluir com o tempo, o corpo de uma pessoa comum colapsa diretamente e morre. O miasma mágico devorou a razão e a alma de uma pessoa, deixando apenas o instinto de sobreviver e um desejo frenético de ser purificado. Quando um santo cavaleiro perdeu o controle em uma masmorra, um evolucionista era sua única salvação. Esta era também a missão de Eren. Vendo Michael finalmente abrir os olhos, o coração ansioso de Eren finalmente se acalmou. Embora a cor escarlata do miasma mágico ainda permanecesse em seus olhos, pelo menos ele estava acordado. Mas antes que Eren pudesse terminar de falar, Michael de repente parecia enlouquecer. O atual Michael estava completamente controlado pelo instinto. Eren não conseguia se libertar e só podia chamar seu nome intermitentemente. Mas sua força era surpreendentemente grande, não lhe dando nenhuma chance de recuperar o fôlego. Tudo tinha perdido completamente o controle. Eren agarrou os lençóis firmemente, quase sufocando. Eren lutou desesperadamente contra a sensação de sufocação, e Michael finalmente soltou sua presa por um momento. Mas antes que Eren pudesse se recuperar, Michael, com os olhos vermelhos de sangue, pressionou-a novamente. Sua razão tinha sido completamente engolida pelo miasma mágico, deixando apenas o mais primitivo instinto de sobrevivência. Mas o Michael estava fora de controle, não podia ouvi-la. Seus movimentos eram duros como os de uma besta,
Não era uma intimidade romântica, apenas lágrimas violentas e dor intensa. Mas para ajudar a purificar o miasma mágico dentro dele, Eren só podia arrancar os dentes e aguentar silenciosamente, deixando Michael se apegar desesperadamente a ela como se ela fosse sua última linha de salvação. Neste momento, seus destinos estavam completamente unidos. Mas uma vez que Michael recuperou a consciência, como eles se enfrentariam um ao outro? Ela não conseguia mais dizer quantos dias e noites haviam passado. Cada vez que ela caía em sono exausto, acordar trazia outra rodada de entrelaçamento, e o tempo perdeu todo o significado naquele momento. Depois de um tempo desconhecido, Eren finalmente abriu os olhos cansadamente, apenas para encontrar Michael já sentado ao lado da cama. Olhando para a cena desenfreada diante dele, ele ficou completamente surpreso e perguntou em perplexidade: o que exatamente aconteceu aqui? Eren instintivamente puxou o cobertor mais apertado, sem saber como explicar. Olhando para a cena diante dele, Michael finalmente percebeu o que tinha feito. Nunca poderia ter imaginado que faria algo tão absurdo com Eren. Em pânico extremo, ele não ofereceu nenhuma única explicação antes de fugir da sala em desgraça. Somente Eren ficou para trás, olhando para a porta fechada, sem saber o que fazer a seguir. O quarto continha apenas roupas espalhadas e pertences pessoais que ele tinha deixado cair em seu pânico. Olhando para o quarto frio e vazio diante dela, Eren percebeu que tinha causado um desastre terrível. As más notícias sempre se espalhavam rapidamente, e logo o templo entrou em tumulto e todos espalhavam um rumor de que Miguel tinha sido despojado de seu sagrado cargo e até mesmo expulso diretamente do templo. Algumas pessoas sentiram que era injusto para Michael, dizendo que ele tinha sido simplesmente tolo por um momento e que tinha sido enredado por um evolucionista de baixo nível. Alguns até acusaram Eren maliciosamente, dizendo que ela se tinha lançado na Noite Santa puramente por dinheiro. Se Michael tivesse escolhido Cecília naquela época, ele absolutamente não teria acabado assim. Em um instante, toda a culpa foi direcionada a Eren. Ela não sabia como enfrentar o homem que tinha perdido tudo por causa dela. Michael nunca mais voltou a vê-la, isso era apenas esperável. Depois de uma coisa tão absurda ter acontecido, ninguém mais queria vê-la. Eren guardava a sala vazia sozinho, seu coração cheio de arrependimento. Para uma pessoa do fundo como ela, sobreviver era a coisa mais preciosa. Então ela acreditava naturalmente que, desde que a vida de Michael pudesse ser salva, qualquer preço valeria a pena ser pago. Ela nunca pensou que para uma noite sagrada orgulhosa, uma vez que seu juramento sagrado foi destruído, era simplesmente mais doloroso do que a morte. No final, ela causou dano em vez de ajudar. Afinal, na carruagem, a única solicitação de Michael era que ela não fizesse nada e, olhando para os objetos de valor que Michael havia deixado para trás, Eren sentiu uma mistura de emoções. Ela tinha que devolvê-los exatamente como estavam, ao mesmo tempo, pedir desculpas sinceras a ele, mas nunca esperou que logo depois de sair do quarto, ela correria direta para a pessoa que menos queria ver. Eren baixou rapidamente a cabeça e inclinou-se. Cecília deu uma risada fria, ridicularizando Eren por parecer estar vivendo bastante confortável e até mesmo chamando-a de uma mulher sem vergonha. Esta Cecília tinha um status nobre. Ela não era apenas a princesa mais distinguida do Império, mas também a mais forte evolucionista aqui. Geralmente, alguém no fundo como Eren nem sequer tinha o direito de falar com ela. Agora que ela tinha entrado em Sarilho, as coisas estavam claramente prestes a ficar completamente fora de controle. Eren só podia baixar a cabeça e silenciosamente admitir a culpa, enquanto também perguntava sobre o paradeiro de Michael. Depois de ouvir isso, Cecília deu uma risada fria, apontou para uma perigosa masmorra de baixo nível na distância e afirmou que Michael estava lá dentro eliminando o monstro. Ela até disse generosamente a Eren para entrar direto e procurá-lo. Eren acreditou nela e agradeceu. Depois correu para a escura entrada da caverna. Mas ela não percebeu que atrás dela, Cecília estava usando um sorriso sinistro. Esta viagem estava destinada a ser desastrosa. Eren entrou sozinha na caverna preta, sentindo seu caminho para frente enquanto chamava o nome de Michael. Em vez disso, havia uma pilha de caixas estranhas. Pior ainda, inúmeros pares de olhos pareciam estar fixamente olhando para ela a partir da escuridão. Eren olhou para as caixas vazias espalhadas pelo chão e estava hesitando em se recuar quando uma mão demoníaca preta se estendeu de repente das sombras e agarrou firmemente seu tornozelo. Eren pensou que era Michael e tentativamente chamou seu nome, mas quando ela viu claramente um monstro horrível diante dela, tudo já era tarde demais. Eren nem teve tempo para lutar antes que sua vida fosse congelada para sempre naquele momento. Antes de morrer, o nome que murmurou ainda era de Michael. Achei que essa vida terminaria tão miserável, mas o destino tinha que fazer uma grande piada com ela. Quando ela abriu os olhos novamente, um rugido grosseiro ressoou em seus ouvidos. Um homem gritava em cima dela em voz alta. Está me ouvindo? Rod-M estava furioso com ela. Onde você está olhando? Você não ouviu uma palavra que eu disse? Esta mudança repentina surpreendeu completamente Eren. Ela tinha claramente morrido naquele calabouço. Como foi que ela abriu os olhos e voltou para este lugar? Poderia realmente ter renascido? Sentindo o calor persistente em sua palma, ficou claro que nada disso era uma ilusão. Depois de ter vivido novamente, ela jurou que nunca se vincularia ao inimigo de sua vida anterior. Mas quando estava prestes a acenar com outra pessoa, esse homem explodiu e ficou coberto de sangue. Olhando para a fortaleza que se aproximava do lado de fora da janela do carrinho, Eren finalmente se atreveu a acreditar que ela tinha realmente voltado à vida. Quando ela tinha acabado de renascer, ela pensava que era apenas uma ilusão antes de morrer. Então, assim como antes, ela implorou Rod-M por meio de Ana.
Depois se escondeu em seu quarto e silenciosamente esperou para morrer. Mas, com o passar do dia, a morte nunca bateu. E não só não morreu, mas acolheu um novo começo. Erin estava deitada na cama, desconcertada sobre por que ainda não estava morta. Além disso, ela tinha dormido bastante bem. Antes de pensar muito sobre isso, uma empregada abriu a porta e gritou, pedindo-lhe para se apressar, comer e ir trabalhar. Atrás dela, as criadas ainda estavam fofocando, zombando dela por ser uma evolucionista de baixo nível que realmente ousou sonhar em ir à fortaleza para encontrar um parceiro noturno. Olhando para o pão grosseiro em sua mão, Erin sabia muito bem que esse tratamento de zombaria era exatamente o mesmo que em sua vida anterior. Não só as empregadas e o mordomo jogaram suas bagagens no chão com desgosto e a pediram para sair, mas o carrinho também ficou impaciente com isso. Dia a dia, o tempo passava e, num piscar de olhos, chegou o dia para assinar um contrato. Sentada na carruagem para a fortaleza, Erin olhou para as suas mãos e a dor agonizante de ser rasgada pelo monstro ainda era viva até agora. Parecia que ela realmente era a única que tinha renascido com suas memórias, mas desta vez, ela poderia mudar esse destino trágico final? Cecília tinha dito claramente que os monstros haviam sido eliminados e que Michael estava lá dentro. No final, tudo tinha sido mentira. Não havia nenhum Michael lá dentro, apenas um monstro terrível guardando um cofre do tesouro, e ele tinha levado sua vida diretamente. Mas estranhamente, quando Erin tocou no bolso dela, ela descobriu que o pedaço de metal que tinha obtido antes de morrer tinha na verdade renascido com ela. Logicamente, as masmorras de baixo nível não continham bons itens, mas o que ela obteve foi um artefato extremamente raro de nível superior. Em masmorras, cada um desses lendários artefatos de topo possuía poder desafiador para o céu. Alguns permitiram que as pessoas respirassem livremente sob a água, outros podiam iluminar a escuridão completa, e outros até eram tesouros que poderiam retardar o envelhecimento. Qualquer um desses itens poderia mudar completamente o destino de uma pessoa ou vender por um preço inimaginável. Erin olhou para o pedaço de metal em sua mão, originalmente pensando que era apenas um pedaço de resíduo indesejado. Poderia também ser um tesouro desse nível? Parece que ela ainda não conseguiu descobrir como usá-lo, mas, por razões de segurança, deveria mantê-lo perto de seu corpo por enquanto. Embora ela não entendesse por que poderia renascer, já que lhe havia sido dada outra chance, ela absolutamente não poderia sentar e esperar a morte. No caminho para a fortaleza, Erin confiava em suas memórias e escrevia detalhadamente todas as informações sobre as masmorras que abrirão no ano seguinte. No passado, quando todos na fortaleza a excluíram, ela não tinha nada a fazer senão ler os ficheiros das masmorras para passar o tempo. Quem poderia ter imaginado que esses discos chatos que costumavam matar o tempo se tornaram agora sua maior tarjeta de triunfo para mudar o destino? Desde que as informações da masmorra não mudassem, mesmo que algo acontecesse errado na noite do contrato, ela poderia facilmente economizar dinheiro suficiente para comprar sua liberdade vendendo esses artefatos de topo. Desta forma, ela não precisaria mais se envolver com Michael e, desde que não se comprometesse com ele, a tragédia de sua vida anterior não se repetiria. Mas quando pensava nesse nome, seu coração ainda se sentia um pouco desconfortável. Naquele momento, os carrinhos quase interromperam seus pensamentos. Eles chegaram ao seu destino, a fortaleza. Uma vez que esta porta do carrinho se abriu, seria o início de uma nova vida. Como o céu lhe havia dado uma chance de recomeçar, ela teve que corrigir todos os seus erros anteriores. Desta vez, ela absolutamente não se tornaria parceira de Michael novamente, e ela absolutamente não repetiria os mesmos erros. Erin vestiu um manto e se misturou com a multidão, observando cuidadosamente o seu ambiente. Felizmente, as pessoas que vieram eram exatamente as mesmas que em sua vida anterior. Nada havia mudado. Esta vez, ao escolher um parceiro, ela tinha que encontrar alguém com força decente, e a outra parte tinha que ter a impressão de assinar um contrato com ela. E o mais importante, desde que não fosse Michael. Qualquer um faria. Naquele momento, seu alvo apareceu. Era esse homem. Em sua vida anterior, na noite do contrato, ele tinha tomado a iniciativa de abordá-la e assediá-la. Ela tinha pensado que ele era apenas um homem de luxúria, mas inesperadamente, ele era na verdade um poderoso guerreiro que havia sobrevivido ao primeiro ano mais difícil. Nesse caso, desta vez ela poderia usar sua natureza de luxúria para tomar a iniciativa por si mesma. Para garantir que nada acontecesse mal, ela se vestia deliberadamente mais do que em sua vida anterior antes de sair hoje. Em sua vida anterior, quando ela se envolvia bem, esse cara ainda se aproximava dela sozinho. Desta vez, desde que ela aparecesse diante dele, ele definitivamente tomaria o uísque. Certamente, o peixe estava prestes a morder. Ela tinha acabado de lançar o uísque, e este homem realmente se entregou a ela. O homem aproximou-se com um sorriso e iniciou uma conversa, perguntando a Erin se ela estava procurando um parceiro. Agora, o peixe tinha completamente tomado um uísque. Erin deliberadamente fingiu ser muito popular, dizendo que ainda estava escolhendo. Mas alguém perto de mim de repente interveio e perguntou qual o grau de evolucionista ela era. Erin também não escondeu e disse diretamente que ela era o nível mais baixo de 10. Assim que ela disse isso, o sorriso do homem congelou, e seus companheiros ao seu lado também ficaram em choque. E então os companheiros começaram a rir, zombando dela e dizendo que ela deve estar brincando. Quem estaria disposto a fazer uma parceria com o pior tipo de evolucionista? Mas exatamente nesse momento, Erin tirou diretamente o capuz. No momento em que sua verdadeira aparência foi revelada, todo o riso parou instantaneamente. Uma vez que seu olhar foi revelado, os homens que tinham acabado de zombá-la mudaram imediatamente sua atitude. Erin sabia muito bem suas próprias desvantagens, então tomou a iniciativa de propor concessões no contrato e jogou a escolha para outra parte. Assim que ele ouviu que havia uma vantagem a ser obtida, o homem imediatamente se interessou e apressadamente perguntou sobre as condições.
As condições oferecidas por Eren eram extremamente tentadoras. Todos os ganhos da masmorra lhe pertenceriam. Ela só queria uma recompensa de baixo grau a cada mês, que era praticamente um presente do céu. O homem dificilmente podia acreditar em seus ouvidos. No entanto, Eren também tinha seu próprio pequeno cálculo. Ela tinha que ser ela que designasse as masmorras. Além disso, ela não tinha outros requisitos. Somente um tolo recusaria um negócio tão lucrativo garantido. O homem concordou no local. Mas este cara claramente não tinha boas intenções. Assim que as condições foram estabelecidas, ele imediatamente empurrou sua sorte e sugeriu passar a noite junto. Olhando para este homem, cuja mente estava cheia de luxúria, Eren apenas olhou para ele com frio. Desta vez, o peixe não poderia escapar. Desde que não fosse Michael, assinar com alguém seria bom. Assim que o contrato estava prestes a ser concluído, neste momento crítico, as portas foram abertas de repente, surpreendendo todos os presentes. Eren estava completamente chocada com o que estava acontecendo na Terra. Claramente, tudo de sua vida anterior permaneceu inalterado. Então por que Michael apareceu mais cedo de tudo? E em um estado tão miserável? Pior ainda, ele estava caminhando direto em direção a Eren. Michael aproximou-se dela e ajoelhou-se diretamente em um joelho. Olhou para Eren e chamou-a de forma assustadora. Minha senhora. Quem poderia ter imaginado que essa noite orgulhosa e santa se abaixaria para um estado tão humilde? Michael implorou em silêncio. Por favor, conceda-me a graça da evolução. Eren perguntou com uma voz tremenda. O que você acabou de dizer? O orgulhoso e frio capitão da noite santa de sua vida anterior estava agora ajoelhando-se diante dela em público, implorando-lhe evolução. Ele até se apegou a ela em frente de todos e o inimigo que havia morto na sua vida anterior também apareceu cedo. Na noite orgulhosa e santa, o capitão Michael estava de fato ajoelhado em público, com sua voz tremendo enquanto implorou a Eren para lhe conceder a graça da evolução. Ela simplesmente não podia acreditar em seus ouvidos. Os nobres ao seu redor ficaram ainda mais atordoados. Havia claramente tantos evolucionistas de alto nível na sala de banquetes. Por que Michael escolheu o mais fraco de todos? Eren suprimiu fortemente as dúvidas em seu coração e questionou frio. Por que você está procurando que eu evolua você? Michael lentamente levantou a cabeça. A complexidade em seu olhar fez o coração de Eren saltar. Eren podia dizer de uma olhada que a condição de Michael estava errada. Um miasma mágico vermelho representando a contaminação já havia aparecido em seus olhos. Se ele não evoluísse rapidamente, ele poderia perder o controle completamente a qualquer momento. Antes de Eren reagir, Michael usou o último de suas forças e disse com sabedoria que ele só precisa dela agora. Olhando para o homem diante dela, humildemente pedindo para ser salva, Eren ficou momentaneamente deslumbrado. Nas memórias de sua vida anterior, Michael sempre foi orgulhoso e frio. Em sua vida anterior, ele até mesmo avisou pessoalmente Eren de que ele não precisava de nenhuma ajuda dela. Ele lhe disse para se afastar e parar de interferir. Mas por quê? Nesta vida, este homem estava tomando a iniciativa de ajoelhar-se diante dela e implorar ajuda? Aos olhos do mundo, Michael era o herói que salvou o continente. Não só era poderoso, mas sua aparência também era perfeita. Para Eren, e já havia sido salvada por ele. Apaixonar-se por um homem tão perfeito era simplesmente impossível de resistir. Embora ela soubesse que o amor estava destinado a não ter resultado, nas memórias de sua vida anterior, havia uma cicatriz que não podia ser apagada. Naquele dia, o sempre invencível Michael voltou ferido. Mas o que ela recebeu em troca foi sua rejeição impiedosa. Essa força fria empurrou diretamente Eren de volta à realidade. Ela nunca esqueceria os olhos de Michael naquele momento. O Michael de sua vida anterior sempre a empurrou para longe. E mesmo quando estava gravemente ferido, ele apenas lhe disse com frio para se afastar. Mas mais tarde, quando esse homem finalmente precisou dela, até mesmo segurando-a fortemente em desespero, o coração de Eren ficou apenas com tristeza interminável. Quanto mais ela amava Michael, mais ela odiava seu próprio humilde eu. Olhando para o homem diante dela que mais uma vez estava pedindo ajuda, Eren não sabia como enfrentá-lo por um momento. Pode ser que, por ter sido renascido e ter feito escolhas diferentes, o curso de ação de Michael tenha mudado junto com elas. Não, ela absolutamente não poderia repetir os mesmos erros. Restantes estranhos era o melhor fim para eles. Eren respirou fundo e recusou frio. Lord Michael, com seu status nobre, você pode absolutamente encontrar um parceiro 100 vezes mais forte do que eu. Ela pensou que se ela fizesse suas palavras absolutas, a outra parte iria recuar diante das dificuldades. Mas quem poderia ter imaginado que Michael não tinha intenção de deixar ir? Na verdade, ele agarrou fortemente o pulso de Eren em público. A atitude de Michael era incomumente firme como ele disse. Ele queria apenas ela. Eren lutou enquanto questionava por quê. No momento em que os dois estavam envolvidos em uma guerra, um convidado não convidado apareceu de repente com um sorriso, apresentando-se elegantemente como Cecília e tomando a iniciativa de oferecer-se para interpretar a evolução para Michael. No instante em que Eren viu Cecília aparecer, seu coração saltou de repente um batimento. Este era o culpado que havia causado sua morte em sua vida anterior. O tempo voltou ao reino de Shanyin um ano antes, e Cecília conspirou com seu irmão mais velho, o qual disse que o poder do templo estava se expandindo muito rapidamente, tudo porque o capitão da Noite Santa, Michael, tinha alcançado méritos militares notáveis. Isso já havia ameaçado seriamente os interesses do reino e, portanto, o Império havia exigido que equipes entrassem nas masmorras para usar a formação de equipes para quebrar o juramento de Michael. Seu irmão perguntou a Cecília com uma risada fria se ela queria usar isso para destruir a reputação de Michael. Cecília sorriu e admitiu sua ambição. Enquanto ela pudesse usar sua capacidade evolutiva para forçá-lo a se juntar a ela,
ela poderia conquistar completamente essa força de combate mais forte. Se ela não conseguisse conquistar Michael, ela deveria eliminá-lo diretamente. Absolutamente não podiam permitir que ele continuasse a ameaçar os interesses do reino. Cecília sorriu e concordou sem hesitar. Ela tomou a iniciativa de avançar e propôs fazer uma equipe com Michael. Aos olhos dos outros, essa era simplesmente uma oportunidade maravilhosa. Vendo isso, Aaron realmente suspirou de alívio. Enquanto Michael se ligasse a Cecília, talvez a tragédia de sua vida anterior não se repetisse. Mas enquanto Aaron se preparava para sair em silêncio, a situação na cena mudou repentinamente. Cecília afirmou com confiança que poderia facilmente completar a evolução, mas antes de poder aproximar-se de Michael, uma brilhante explosão de luz explodiu repentinamente na sala de banquetes. Esta agitação aterrorizante assustou todos ao seu redor sem sentido. Esta era, na verdade, a lendária luz do mais alto nível da evolução. Mas a pessoa mais confusa foi Aaron, que estava de pé ao lado. E ela claramente não tinha feito nada, mas seu poder surgiu por conta própria. Com o seu nível mais baixo de força, como poderia ela possivelmente liberar um milagre? Antes que ela pudesse perceber, uma intensa tontura apareceu repentinamente. Seu poder mágico estava sendo fortemente esgotado a um ritmo frenético. O corpo de Aaron já tinha atingido seu limite. Se ela desmoronasse agora, todos os seus planos se desmoronariam. No instante em que ela estava prestes a cair, Michael correu para frente como uma seta e a segurou firmemente. Antes de Aaron perder completamente a consciência, tudo que ficou em seus ouvidos era a voz baixa e rugosa de Michael. Olhando para Aaron, que estava completamente desmaiado em seus braços, Michael jurou silenciosamente em seu coração que nesta vida, ele faria tudo o que pudesse para protegê-la. Ele era claramente um estranho que ela tinha acabado de conhecer, mas ele tinha chamado seu nome imediatamente. A voz de Michael ainda ecoava em seus ouvidos. Ele agradeceu por estar disposto a se tornar seu parceiro e fez uma espécie de promessa. Quando Aaron abriu os olhos novamente, tudo ao seu redor se encheu de uma luz deslumbrante e ela olhou em volta, confusa, sem saber quanto tempo estava inconsciente nem onde este lugar estava. Uma sala tão luxuosa. Poderia ela ter voltado para a propriedade do conde, mas ela rapidamente rejeitou essa ideia. A propriedade do conde não tinha um quarto tão grande. Olhando para o esplêndido quarto, Aaron se sentiu desconfortável. Mesmo que ela tivesse prestado um serviço, seu tratamento não deveria ter se tornado tão bom. Nesse momento, uma empregada abriu a porta e entrou. Vendo Aaron acordado, ela rapidamente entregou um conjunto de roupas totalmente novas e disse-lhe para se mudar e esperar no quarto. Olhando para as roupas em suas mãos, Aaron finalmente percebeu que este era, na verdade, o dormitório evolucionista da fortaleza. Antes que ela pudesse descobrir por quem ela deveria esperar, a porta foi aberta e vários designers e funcionários entraram ao mesmo tempo. O homem na frente sorriu ingratamente e perguntou com preocupação sobre a condição física de Aaron. Esta cena deixou Aaron um pouco confuso. Então ela só podia responder educadamente que ela já estava bem. Depois de ouvir isso, a outra parte explicou imediatamente o motivo de sua visita, pois a capacidade de evolução que Aaron havia demonstrado anteriormente não coincidia com as informações registradas dela, e eles vieram para reavaliar seu nível. O sacerdote perguntou educadamente a Aaron se eles poderiam tomar um pouco de seu tempo. Aaron ainda não tinha processado completamente a situação e só podia instintivamente concordar. Na verdade, ela sabia muito bem que a purificação de ontem havia causado muita agitação. Normalmente a purificação produzia no máximo um brilho fraco, mas a perturbação de ontem havia iluminado diretamente toda a sala. Isso era algo que apenas um evolucionista de pelo menos nível 2 ou superior poderia realizar. Não é de admirar que sua atitude tivesse mudado tão drasticamente. Não só arranjaram um quarto de nível superior para ela, mas também a serviam como um convidado de honra. Esse sentimento esgotado de ontem foi claramente a reação de seu corpo a ser empurrado para além de seus limites. Será que, por ter regressado, o poder de purificação dentro dela também se tornou mais forte? Antes que ela pudesse pensar mais, o sacerdote trouxe um recipiente de sangue mágico e disse-lhe para colocar sua mão sobre ele, dizendo que precisavam reavaliar seu nível com base na pureza do sangue purificado. Agora, Aaron não tinha saída, ela só podia se apertar e estender a mão. Uma vez que ela baixasse a mão, não haveria como esconder sua verdadeira habilidade. Aaron colocou a mão no sangue da besta mágica. Ela pensou que isso iria causar um grande constrangimento, mas a sala inteira instantaneamente caiu em silêncio. O sacerdote mal acreditou e perguntou a Aaron: "Você realmente passou por evolução?" Aaron assentou firmemente. Agora, o responsável não podia mais ficar quieto e apressadamente ordenou que alguém substituísse a bacia por uma nova de sangue mágico de besta, suspeitando que a ferramenta de teste tivesse falhado. Mas eles a testaram repetidamente, e todos os resultados que surgiram eram os mesmos. O nível mais baixo, o nível 9. Após ser submetido a repetidos testes, o corpo de Aaron simplesmente não conseguiu aguentar. Eles vieram para testar um gene, apenas para testá-la até que ela desmaiou. O sacerdote olhou para o resultado do teste e só pôde dizer incômodo a Aaron. Então, vamos registrá-lo como nível 9 por enquanto. Uma vez que seu corpo se recuperar, podemos testá-lo novamente. Depois disso, ele saiu da sala com os outros. Só depois que todo mundo se foi, Aaron finalmente deu um suspiro de alívio. Embora sua capacidade de evolução tenha se tornado mais forte, no final ela ainda era um nível mais baixo de nível 9. Ela tinha causado uma cena tão grande ao se juntar a Michael, apenas para que o teste mostrasse que ela era nível 9.
Olhando para a mala que havia sido entregue ao seu lado, Aaron sabia muito bem que, uma vez que era apenas nível 9, ela definitivamente não seria capaz de ficar neste luxuoso dormitório por muito tempo. Ao invés de esperar que alguém venha e a jogue para fora, ela também poderia fazer suas malas. Primeiro ponto. Quando saiu da propriedade do conselho, ela tinha estado tão confiante. Mas agora, nenhuma única coisa tinha ido de acordo com o plano. Pior ainda, a masmorra número 181 abriria em poucos dias. E se alguma outra coisa acontecesse então, ela realmente estaria em apuro. Quem poderia ter imaginado que esta masmorra originalmente de nível mais baixo se tornaria lendária? Tudo por causa de um anel de invisibilidade? Naquele tempo, esse tesouro havia sido vendido por um preço astronômico em um leilão. Desde que ela pudesse obter esse anel, ela poderia se libertar completamente da propriedade do conselho, encontrar um lugar onde ninguém a conhecesse e viver o resto de sua vida em paz. Seu plano tinha sido perfeito. Primeiro, ela não se envolveria com Michael. Segundo, ela manteria um perfil baixo. Mas agora, ambos os planos tinham caído completamente. Por causa dessa evolução inesperada, apenas agora, foi como se tivesse anunciado publicamente que ficaria ligada a Michael como seu parceiro. Como ela não podia evitar isso, ela só podia tomar a iniciativa, planejando oferecer ao Michael as mesmas condições. Em qualquer caso, as condições eram muito menores do que em sua vida anterior, então ela supôs que ele não recusaria. Enquanto ela aguardava até obter um anel da masmorra, ela imediatamente dissolvia o contrato de parceiro. A partir de então, cada um seguia seu próprio caminho. Enquanto estava a fazer as malas, ela chamou para a porta, entrou. A porta se abriu e a pessoa que entrou foi realmente Michael. Michael olhou para a mala no chão e perguntou confuso: "O que você está fazendo?" Aaron respondeu honestamente: "Estou a fazer as malas." Aaron ficou perplexo com a pergunta e respondeu como se fosse apenas natural: "Por que eu tenho que me mudar para um dormitório comum?" Ele disse-lhe seriamente: "Miss Aaron, este é o seu quarto. Não há necessidade de você sair. Há algo aqui que o incomoda?" Ela sabia muito bem que Michael tinha passado toda a sua vida como um santo cavaleiro ligado ao templo e não tinha poupanças reais. Mas Michael disse que já havia pago pelo quarto e disse a Aaron para não se preocupar, apenas para ficar aqui em paz. Michael olhou para ela e acrescentou: "Para ser exato." Michael explicou que ele já havia ajudado o reino da Tirene a resolver um calabouço problemático. Para lhe agradecer, eles tinham especialmente preparado esta suíte de luxo. Ele não podia recusar. Considerando a segurança de Aaron, ele simplesmente aceitou. Mas no momento em que as palavras saíram de sua boca, ela de repente sentiu que algo estava errado. Nesta vida, ela nem sequer tinha tempo para se apresentar a Michael. Após sua regressão, ela queria pegar o anel e fugir, mas o capitão do Cavaleiro Sagrado distante, de repente, tornou-se extremamente gentil, até tomando a iniciativa de desistir de todos os despojos da masmorra. Mas quando ela pensou que tudo estava indo bem, este inimigo destinado de sua vida anterior chamou seu verdadeiro nome escondido. Ela simplesmente lhe perguntou diretamente: "Senhor Michael, como você conheceu meu nome?" Michael fez uma pausa ligeira antes de explicar que tinha ouvido sacerdotes passando mencioná-lo. Ele pediu desculpas por ter sido abrupto e esperava que Aaron não se importasse. Então, só havia sido um falso alarme. O coração suspensa de Aaron finalmente se acalmou. Ela rapidamente sorriu e se apresentou, dizendo que ela era apenas uma evolucionista de nível 9. Depois de ouvir isso, Michael inclinou-se um pouco e agradeceu-lhe por sua compreensão. Em seguida, Michael também se apresentou. Depois que os dois trocaram palavras educadas, a sala de repente se tornou estranhamente silenciosa. Depois de hesitar repetidamente, Aaron decidiu fazer a pergunta no seu coração. Aquele dia do contrato foi tão caótico. Por que você me escolheu como seu parceiro? A resposta de Michael foi direta. Ele disse que era apenas porque ela estava ao seu lado naquele momento. Essa resposta deixou Aaron chocado. Como poderia ser isso? Lembra-se claramente daquela noite em que Michael abriu a porta, coberto de sangue, e dirigiu-se diretamente a ela com um propósito claro. A mente de Aaron estava cheia da cena daquele dia. Se ela realmente estava pensando demais, então pressioná-lo ainda mais seria muito embaraçoso. Senhor Michael, se essa foi a única razão, então você realmente escolheu a pessoa errada. Afinal de contas, eu sou apenas um evolucionista de nível 9 mais baixo. Em vez disso, ele perguntou a ela o que exatamente havia acontecido com a luz na noite do contrato. Aaron entrou em pânico e explicou que ela também não sabia o motivo e que ela havia tentado depois, mas nunca mais conseguiu novamente. Ela pensou que Michael iria recuar por causa disso. Quem poderia ter adivinhado que ele não se importava com isso? Como eles já haviam se tornado parceiro, qualquer que fosse a sua falta de habilidade poderia ser compensada com seu santo poder. Aaron ficou completamente atordoado. A suavidade perturbou Aaron, mas ela rapidamente se acalmou e lembrou-se de que não podia vacilar. Afinal de contas, em poucos dias, os dois irão em seus caminhos separados. Ela tinha que agir de acordo com o plano. Enquanto ela obtivesse esse anel de invisibilidade, ela seria capaz de sair completamente e não iria mais arrastar Michael para baixo. Senhor Michael, embora isso possa ser um pouco descortês, gostaria de discutir a distribuição de recompensas de masmorra com você. Aaron continuou: eu sei que você geralmente doa as recompensas das masmorras para o templo. Afinal de contas, você é o capitão dos Cavaleiros do Templo. E eu sempre admirei muito seu caráter.
Aaron sabia muito bem que Michael não tinha falta de admiradores, mas ela precisava urgentemente de dinheiro agora para garantir sua vida futura. Senhor Michael, você pode aceitar a maioria das recompensas da masmorra, mas posso ocasionalmente escolher uma recompensa que eu quero para mim mesmo? Temendo que ele recusasse, Aaron rapidamente acrescentou que, mesmo que só cooperássemos por um mês, isso seria bom. Mesmo que esta fosse sua segunda vida diante dele, o coração de Aaron ainda estava batendo e o que ela mais receava era que Michael a olhasse novamente com o mesmo olhar desprezível que ele tinha usado em sua vida anterior. Mas Michael só olhou para ela e respondeu calmamente, não há problema, já que é o seu desejo. Faremos o que você diz. Até mesmo Michael tomou a iniciativa de ceder mais, dizendo que Aaron não precisava se preocupar com a distribuição de recompensas. Tudo tinha ido tão inesperadamente sem problemas que Aaron mal podia acreditar, mas ela ainda se forçou a agradecer-lhe. Uma vez que as coisas já foram assim, eu só posso continuar. Até que nossa cooperação termine, por favor, cuide de mim. Michael olhou para ela, seu tom ainda calmo. Aaron estava deitado na cama espaçosa e confortável, seja por causa da bondade de Michael, ou porque era a primeira vez nesta vida que ela dormia sob um cobertor de guerra. Para confirmar a situação da masmorra, Aaron fez uma viagem especial à sala de registro, onde um membro do pessoal entregou os documentos e disse, esta é a lista de masmorras recém-descobertas. Eles também perguntaram casualmente se ela precisava dos discos mais antigos também. Aaron agradeceu-lhes com um sorriso e pegou os documentos. Olhando para a lista em suas mãos, o coração ansioso de Aaron finalmente acalmou. Parecia que sua regressão não havia mudado o curso das masmorras. Tudo era exatamente o mesmo que em sua vida anterior. Desde que ela seguisse o plano. Obter o anel de invisibilidade não deveria ser difícil. Mas antes que ela pudesse ser feliz por muito tempo, um acidente aconteceu. Um homem de cabelos negros de repente bateu em sua cabeça, derrubando os documentos em suas mãos por todo o chão. Aaron estava prestes a se curvar para levá-lo. Mas no momento em que viu que havia caído no chão, ela ficou completamente congelada. Antes que ela pudesse reagir, o homem de cabelos negros que a havia encontrado pediu desculpas apressadamente, dizendo que estava tão feliz em vê-la que correu muito rápido e chocou com ela. E então perguntou com preocupação se ela estava bem. Mas antes que Aaron pudesse respirar um suspiro de alívio, o olhar da outra pessoa mudou repentinamente. Todo o corpo de Aaron se endureceu. Wilhelmina, uma vilã de apoio caída, desesperada por entrar nas fileiras dos poderosos, espalhou loucamente rumores e caluniou sua antiga amiga íntima. Mas ela não tinha ideia de que a outra mulher já tinha ganho o apoio do Capitão da Noite Santa. Quando ela provocou e questionou-a cara a cara, ela foi instantaneamente contrariada por uma única sentença. Cecília levantou o copo e sorriu fracamente. Bem-vindo ao nosso encontro. Mas se você pode voltar, a próxima vez dependerá do seu desempenho. Ela imediatamente colocou de lado o sorriso e disse frio, com seu status, Wilhelmina, você normalmente nem seria qualificada para sentar aqui. Eu te chamei especialmente aqui desta vez apenas para investigar um assunto. Cecília olhou fixamente para a mulher diante dela. Ouvi dizer que você conhece Aaron, aquele que fez um contrato com o Lord Michael há muito tempo. O que Cecília não conseguiu entender mais foi porque o alto e poderoso Lord Michael escolheria esse nível inferior, inútil para nada, como seu parceiro. Enfrentando o interrogatório de Cecília, Wilhelmina rapidamente falou em um tom lisonjeiro. Se você quer saber que tipo de pessoa é Aaron, seu nome é Aaron Rod e... Na verdade, ela era originalmente um órfão como eu, e ela é 2 anos mais nova do que eu, mas ela teve a sorte de ser adotada por Lord Rod e foi assim que se tornou uma evolucionista. Wilhelmina admitiu, com os dentes arranhados, e desde o primeiro momento em que viu Aaron, tinha odiado essa garota hipócrita do fundo do seu coração, mas para ganhar favor com a família Rod ela tinha sido forçada a se tornar amiga de Aaron. Quando eles se conheceram pela primeira vez naquela época, Aaron sorriu e a cumprimentou, mas quando Wilhelmina olhou para essa frágil expressão, ela só sentiu um enorme desgosto e repulsa. Por que Aaron conseguiu vestir roupas bonitas e receber todo o carinho do Conde Rodion? No entanto, Aaron sempre usava esse olhar melancólico, patético e inocente. Apenas vendo isso fez Wilhelmina sentir-se doente. Ela mesma era apenas a filha de um barão caído, enquanto Aaron tinha tomado todas as vantagens e ainda agiu como se tivesse sido injustificado. Ela trouxe especialmente um prato de bolo de morango, dizendo que era um presente do conde e que queria compartilhá-lo com ela. Ela perguntou-lhe frio, não é que este é apenas o lixo remanescente do chá da tarde? Aaron rapidamente explicou que ela tinha especificamente implorado o conde para isso, mas Wilhelmina não apreciou em tudo. Em vez disso, ela sentiu que Aaron estava deliberadamente humilhando-a. Ela gritou com Aaron, você está tentando me fazer comer sobras? Ainda mais ridículo era que a Wilhelmina era claramente a que lançava um tumulto, mas Aaron, na verdade, baixou a cabeça primeiro e pediu desculpas, dizendo que era culpa dela por fazer a outra garota infeliz. Aos olhos de Wilhelmina, a personalidade de Aaron era simplesmente estúpida, mas precisamente por causa disso, ela era mais fácil de manipular. Uma vez, ela obteve sangue mágico da besta do mercado negro e forçou Aaron a passar pela evolução. A capacidade de evolução de Aaron na época já tinha atingido nível 3 ou acima, e Wilhelmina estava cheia de confiança, acreditando que, no teste oficial, ela também poderia alcançar um excelente resultado acima do nível 3.
A Wilhelmina já havia planejado isso em seu coração há muito tempo. Desde que ela obtivesse uma classificação de nível 3, ela poderia subir para um círculo superior, se casar com uma família nobre e tirar completamente de Aron esse fardo. Mas a realidade bateu-lhe duramente na cara. Quando o resultado do teste saiu, Wilhelmina estava apenas no nível 5. Todos ficaram surpresos. O resultado desconfortável do nível 5 era praticamente uma piada enorme. Este nível, nem alto nem baixo, não só não trouxe nenhum benefício para a família, mas tornou-se um fardo que não podia ser jogado fora. Como sua capacidade de evolução era muito fraca, a vida de Wilhelmina tornou-se extremamente difícil. E depois de finalmente ter aguentado o primeiro ano, seu parceiro Knight simplesmente desistiu, dizendo-lhe frio para encontrar outra pessoa. No segundo ano, as coisas não só não melhoraram, mas tornaram-se ainda piores. Seu novo parceiro secretamente encontrou outra pessoa por trás de suas costas e gritou com total autojustiça: "Se você não gosta disso, então podemos nos separar agora mesmo." E assim, ano após ano, ela sofreu desgosto e olhares frios. Até este ano, Eren participou novamente de Contract Night e formou com sucesso uma nova parceria. Mas quem poderia ter imaginado que, neste momento crítico, a princesa Cecília tomaria a iniciativa de procurá-lo? Aqueles que podiam participar eram todos evolucionistas de alto escalão, mas ocasionalmente, quando a princesa estava de bom humor, ela permitia que algumas pessoas não qualificadas entrassem e tentassem a sorte. Wilhelmina era uma daquelas afortunadas. Ela sabia muito bem que esta era sua única chance de mudar sua vida. E enquanto ela pudesse agradar a princesa, ela nunca mais teria que se preocupar com seu futuro. Para se exibir, Wilhelmina dirigiu diretamente seu alvo a Eren e começou a difamar freneticamente Eren na frente de Cecília, dizendo que Eren era uma mulher míope e hipócrita. De acordo com ela, Eren gostava de dar-lhe refeições desde a infância, e mesmo depois de ser adotada pela família do Conan, ela ainda se queixava todos os dias de que sua vida era difícil. Não só isso, Wilhelmina ficou cada vez mais animada à medida que falava, até mesmo espalhando rumores de que Eren era uma tola amorosa que só sabia seduzir cavaleiros. Ela até levantou o nível de Eren, zombando dela dizendo que depois de Eren ter sido testada como nível 10, ela desmoronou completamente e não podia aceitar a realidade de que ela era um bem de nível inferior para nada. Neste ponto, Wilhelmina fez uma pausa repentina, como se tivesse pensado em outra maneira brilhante de esmagar completamente Eren. Ela acreditava que Eren deve ter usado algum método vergonhoso para subir sobre o poderoso apoio de Michael. Afinal, aos olhos de Wilhelmina, Eren, a quem ela sempre tratou como lixo, finalmente tinha algum valor para explorar. Enfrentando Wilhelmina, e havia se chocado com ela e agora olhou provocativamente. Eren não perdeu a temperança no local. Ela simplesmente lembrou-lhe calmamente: "Cuidado para onde você vai da próxima vez. Não me encontre novamente." Mas Wilhelmina não levou essas palavras a sério. Em vez disso, ela imediatamente agarrou-se ao nível de Eren e questionou o que estava acontecendo. Wilhelmina recusou-se a deixar ir e perguntou diretamente se Eren havia mentido. Não importa como ela pensasse sobre isso, ela não podia entender que método Eren tinha usado para se tornar o parceiro de Michael. A Wilhelmina pensou que, enquanto ela continuasse a pressioná-la assim, Eren definitivamente iria entrar em pânico, como antes, e, em seguida, um bar por desculpas cheias de buraco. Ela até começou a especular maliciosamente que Eren tinha usado algum método vergonhoso ou talvez tenha capturado Michael por alguma fraqueza. Mas desta vez, Eren não entrou em pânico como ela esperava, mas, em vez disso, calmamente perguntou em troca: "Por que você está tão curioso sobre isso?" Eren olhou para ela frio e repetidamente, palavra por palavra: "Eu perguntei-lhe por que você se importa tanto com isso." Wilhelmina, o amigo íntimo hipócrita que havia arruinado Eren em sua vida anterior, agora queria humilhá-la novamente em público. Inesperadamente, o Cavaleiro Supremo Santo avançou para apoiá-la com uma força esmagadora e não só expôs o plano da mulher intrigante no local, mas até trouxe um tesouro inteiro como presente para Eren. Ela nunca poderia ter imaginado que a Eren, geralmente tímida, se atrevesse a falar com ela em tal tom. Ela gritou com raiva, alegando que tinha feito todo este caminho para visitar Eren por preocupação como uma amiga. Em sua vida anterior, todos esses rumores perversos contra ela tinham sido planejados por trás de suas costas por um chamado amigo querido. A pessoa que havia levado os outros a isolá-la e atormentá-la sempre foi Wilhelmina, de pé na frente dela. Naquela época, quando Eren estava com o coração partido por causa de Michael, Wilhelmina havia se forçado a entrar, em nome, tinha vindo para consolar Eren, mas na verdade, ela tinha fixado seus olhos em Michael. Ela até exigiu sem vergonha que Eren lhe apresentasse Michael, disfarçando-se como ajudando Eren a compartilhar o fardo. A Eren de sua vida anterior tinha sido tola e autodependente, sabendo apenas como acomodar e agradar os outros cegamente. Ao olhar para a mulher hipócrita diante dela, Eren zombou e disse: "Se você é realmente tão curioso, por que não vai perguntar diretamente a Lord Michael?" Não havia necessidade de se esgueirar atrás das costas de alguém, escondendo-se secretamente nos parceiros de outras pessoas. Os espectadores ao redor imediatamente começaram a sussurrar entre si.
Wilhelmina instantaneamente se tornou um riso, vendo a situação virar-se contra ela. Wilhelmina apressadamente agarrou Eren, tentou arrastá-la à força para um quarto para esconder sua vergonha. Mas Eren secou-lhe a mão e, frio, avisou-a para mostrar algum respeito. Nesse momento, o relacionamento entre os dois foi completamente rompido. Wilhelmina arrastou Eren para um canto. Em um lugar onde ninguém mais estava perto, ela caiu seu disfarce e seu rosto se torceu ao questionar Eren, exigindo saber que método ela tinha usado para fazer com que Lord Michael formasse uma parceria com ela. Eren também perdeu completamente a paciência e avisou a outra mulher para deixar ir imediatamente. Ela realmente não sabia nada, mas a quase louco Wilhelmina não podia ouvir. Em seus olhos, Eren era apenas um nível inferior, bom para nada. Porque ela merecia o favor de um santo cavaleiro, visto que até mesmo Eren podia ter sucesso. Isso significava que ela também tinha uma chance de subir, confiando em Michael. Olhando para a silenciosa Eren, o coração de Wilhelmina se encheu de desprezo, convencida de que Eren só se levantou seduzindo um homem. E agora ela até se atreveu a colocar Ares na frente dela. Wilhelmina zombou de forma zombadora. Lord Michael provavelmente concordou apenas porque ele te bateu. Não tenha a ideia errada ou você acabará se envergonhando. Quando ela estava falando com Reli, uma mão que sempre usou uma luva preta de repente apertou-se bem ao seu pulso. A pessoa que havia chegado era Michael. Ele olhou frio para Wilhelmina de cima e perguntou que negócio ela tinha com seu parceiro. Wilhelmina instantaneamente ficou pálida de medo e gagueou por muito tempo, incapaz de dizer uma palavra. Eren olhou para ele com surpresa e perguntou por que ele tinha vindo pessoalmente. Michael respondeu calmamente que ele tinha vindo apenas para ver se as coisas que ele tinha enviado antes tinham chegado em segurança. Eren estava completamente confusa e não sabia o que ele iria dizer. Michael deu um sinal para que ela olhasse para dentro da sala, dizendo que as coisas estavam lá dentro. Eren virou a cabeça para olhar e seu corpo inteiro congelou no local. A sala estava cheia de todos os tipos de presentes preciosos. Havia vestidos formais feitos sob medida por oficinas de touro, gostosos casacos e sapatos de pele, joias mágicas de pedras preciosas e até mesmo cosméticos que só podiam ser encontrados em masmorras de alto nível. Era como se um tesouro inteiro tivesse sido transferido para o outro lado. Havia até óleos essenciais de alta qualidade feitos especificamente para os evolucionistas. Eren sentiu como se sua mente tivesse se tornado um desastre completo. Ela não pôde deixar de perguntar a Michael exatamente o que estava acontecendo, mas Michael perguntou-lhe seriamente, em troca, se essas coisas não lhe agradavam. Eren rapidamente balançou as mãos e recusou, dizendo que essas coisas eram muito valiosas e que não podia aceitá-las. Por um momento, Eren não sabia o que fazer. No final da noite, Wilhelmina já havia desaparecido em desgraça, deixando apenas Eren para enfrentar a sala cheia de presentes sozinho. Ela suspirou indefesamente e finalmente aceitou os itens, pois, sob as circunstâncias, não tinha como recusar. Olhando para o espaçoso e lindo quarto e a comida requintada na mesa, Eren sentiu-se desconfortável em todos os lugares. Nem mesmo se atreveu a sentar-se na cadeira e apenas se enrolou firmemente no canto. Ela também não tocou na deliciosa comida na mesa. Esta repentina boa vida, em vez disso, a fez sentir-se profundamente desconfortável. Em sua vida anterior, para pagar as dívidas do conde, ela nem sequer tinha dinheiro para comprar um cobertor para evitar o frio. Todos os invernos, ela só podia vestir todos os pedaços de roupa que possuía e até quase morria congelada no sono. Mesmo as masmorras frias e úmidas tornaram-se o seu único refúgio. Embora soubesse que Michael a odiava, ela ainda se fortaleceu e implorou-lhe para levá-la consigo. Na masmorra, Michael não tinha nenhuma expectativa dela. Ela só podia acompanhá-lo cuidadosamente, até mesmo egoisticamente esperando que a jornada pudesse ir um pouco mais devagar. Mas quando viu os tesouros na sala de recompensas, seu desejo de sobreviver superou sua dignidade. Michael a interrogou confuso, perguntando o que ela estava fazendo e lembrando-lhe que esses itens deveriam ser entregues ao templo. Eren baixou a cabeça humildemente e implorou a Michael que a deixasse manter até uma única pedra preciosa. Michael ficou em silêncio por muito tempo, antes de finalmente suspirar indefesamente e ceder. Esse suspiro pesou no coração de Eren como uma rocha, enchendo-a de culpa. No final, ela não se atreveu a trocar a pedra preciosa por um revestimento, mas, em vez disso, escondia-a secretamente na parte mais profunda do jato. Mas esses dias patéticos nunca mais aconteceram novamente. Desde que ela pudesse obter o anel de invisibilidade hoje, ela teria o chip de negociação que precisava para sair. Não haveria necessidade de perseverar aqui até o inverno. Nesse momento, um aviso de reunião de emergência veio de fora, e a primeira subjugação estava prestes a começar. E os guardas tocaram o alarme da reunião e anunciaram em voz alta que a subjugação iria começar em breve. Todos os parceiros tiveram que se preparar imediatamente. Olhando para a multidão densa lá fora, o olhar de Eren tornou-se decidido. Não importa o que aconteça, ela teve que obter o anel de invisibilidade desta vez e sair completamente deste lugar miserável. E o que ela queria libertar não era apenas esta fria fortaleza, mas também um homem que sempre pesou tão pesadamente em seu coração. Para escapar desse homem frio, ela foi sozinha para uma masmorra ignorada, pensando que poderia obter o anel milagroso sem problemas. Mas na entrada, ele a levantou pela força do cavalo. Quando o sinistro sino tocou de repente, a fortaleza inteira instantaneamente se tornou caótica. Todos estavam lutando pela chance de serem os primeiros a limpar uma masmorra. Eren olhou para a multidão caótica que estava diante dela, mas sua expressão era incomumente calma. Ela não tinha nenhum interesse neste calabouço final. Além disso, sem um evolucionista de alto escalão liderando a equipe, pessoas comuns entrando, ela simplesmente estaria morrendo. Gênios como Cecília e Wilhelmina já haviam se tornado prêmios cobiçados pelas grandes potências,
Mas o objetivo de Eren era completamente diferente. Ela estava indo para a masmorra de nível mais baixo que ninguém se importava. Só que naquele lugar desolado ninguém iria perturbar seu plano. Afinal de contas, assim que o nome de Michael foi mencionado, nenhum cavaleiro ousou tomar a iniciativa de se candidatar para fazer uma equipe. Sua força era terrorífica o suficiente para que ele pudesse ficar sozinho em masmorras de alto nível. E ele nem precisava de um evolucionista. Enquanto ela conseguisse obter com sucesso o anel de invisibilidade hoje, seu contrato com Michael terminaria completamente. Um cavaleiro com cabelos curtos e marrons dourados avançou e apresentou-se como Machin. Qual era o propósito deste visitante inesperado? Eren imediatamente ficou um pouco cautelosa, pensando que este cara estava aqui para causar problemas novamente. Afinal, em sua vida anterior, porque seu nível era muito baixo, ela não tinha sofrido nenhuma pequena quantidade de ridículo e sarcasmo de outros cavaleiros. Mas quando Machin abriu a boca, ele estava realmente perguntando sobre o horário de treinamento de Michael. Aconteceu que ele era um fanático admirador de Michael. Simplesmente não conseguia entrar no círculo íntimo, então queria obter informações de Eren. Olhando para o jovem cavaleiro diante dela, tão nervoso que ele estava gagueando, Eren não pôde deixar de rir suavemente. No entanto, ela realmente não sabia nada sobre o paradeiro de Michael. Quem teria pensado que naquele preciso momento, Michael aparecesse atrás dela sem aviso prévio? Michael olhou para o outro homem com olhos gelados e perguntou que negócio ele tinha com seu parceiro. Machin estava tão assustado que sua alma quase saiu de seu corpo. E em sua nervosidade, ele até enganou sua própria nacionalidade. Vendo a atmosfera cair a um ponto de congelamento, Eren rapidamente avançou para suavizar as coisas, explicando que a outra parte só queria dizer olá. Mas Michael simplesmente respondeu frio. Se você tiver negócios no futuro, pergunte-me diretamente. Suas atitudes frias fizeram com que a atmosfera morresse completamente. Machin ficou muito assustado e fugiu da cena em pânico, sem sequer deixar para trás uma despedida completa. Michael observou a figura do outro homem em retirada e perguntou a Eren em voz baixa quem ele era. Michael era claramente um pouco desconfiado, mas quando estava prestes a continuar perguntando, foi interrompido pelos cavalos que estavam sendo trazidos. Olhando para o alto e poderoso cavalo de guerra que estava diante dela, Eren perguntou confuso: nós realmente precisamos montar lá para ir para a masmorra do nível mais baixo? Michael respondeu afirmativamente. Este cavalo negro majestoso se chamava Maximus, mas ela estava muito confusa. A entrada da masmorra estava claramente na frente deles. Então por que eles tinham que montar um cavalo lá? Michael explicou solenemente. A estrada é difícil de percorrer. Eu tinha medo de que seus pés ficassem machucados. Olhando para o chão plano e amplo diante dela, Eren ficou mudo por um momento. Ela lembrou que em sua vida anterior, a única vez que os dois tinham viajado junto, Michael tinha mantido um rosto frio o tempo todo e parecia extremamente impaciente. Mas pensando que poderia dissolver o contrato depois de obter o anel hoje, Eren decidiu não discutir. No entanto, depois de montar o cavalo, o corpo do homem por trás dela permaneceu incrivelmente rígido. Esta atmosfera embaraçosa era exatamente a mesma que em sua vida anterior. Eren podia sentir claramente que Michael estava deliberadamente mantendo distância dela. Se ele não gostava tanto do contato físico, por que se forçar a montar no mesmo cavalo? Um silêncio estranho se espalhou entre eles. De repente, Michael perguntou em voz baixa: se você tem medo, pode esperar na entrada. Eren imediatamente balançou a cabeça em negação. Michael pensou que, como era apenas uma masmorra de baixo nível, não havia necessidade de ela arriscar a si mesma. Mas para obter o anel de invisibilidade, Eren afirmou firmemente que tinha que entrar. Depois que seus pensamentos foram vistos, Eren sentiu-se um pouco envergonhado e só podia se preparar e admitir seu propósito. De repente, Michael falou para consolá-la. Enquanto ele estivesse lá, ela definitivamente receberia sua parte da recompensa. Sua atitude incomum deixou Eren completamente confusa. Antes de ela perceber, o cavalo de guerra já tinha parado em seu destino. Eren suprimiu as dúvidas em seu coração e se preparou para saltar diretamente do cavalo. Mas antes que ela pudesse pousar, seu corpo subitamente se levantou para o ar. Michael realmente se estendeu e a levantou completamente para baixo. Esta súbita ação íntima deixou Eren completamente atordoado. A expressão de Michael parecia um pouco antinatural quando ele explicou que ele só tinha medo de que ela ficasse ferida enquanto desmontava. Então ele agiu em um momento de urgência, e Eren só podia responder de forma incômoda e tentar suprimir o estranho sentimento em seu coração. Os dois chegaram à entrada do calabouço. O guarda verificou cuidadosamente suas identidades e perguntou se eles começariam a subjugação imediatamente. Michael deu uma resposta afirmativa com uma expressão séria, abrindo oficialmente o calabouço número 181. Eren, de pé ao lado dele, ainda estava distraído. Somente quando ela ouviu Michael chamá-la, de repente ela ressuscitou para si mesma. Em seguida, foi sua vez de fazer o juramento. Eren respirou fundo e declarou em voz alta o início oficial da subjugação. Voltando ao abismo terrível onde ela havia morrido tragicamente em sua vida anterior, ela pensou que seria capaz de obter o anel de invisibilidade que poderia desafiar o destino e mudar sua vida. Mas quando o cofre do tesouro se abriu lentamente, só havia dentro uma pedra podrida comum. Era uma armadilha mortal ou uma zombaria do destino. Michael segurou firmemente a mão de Eren e lembrou-lhe em voz baixa para ter cuidado com a escuridão à frente. Em sua vida anterior, ela tinha experimentado inúmeras tempestades, mas agora, diante de Michael, ela continuava perdendo o foco. Ela respirou fundo e se forçou a se concentrar, mas quando ela realmente entrou nessa escuridão silenciosa e mortal, um medo que penetrou profundamente em seus ossos a engoliu instantaneamente. Eren finalmente viu o cenário diante dela claramente, e essa cena misteriosa e aterradora era exatamente o mesmo lugar onde ela havia morrido tragicamente em sua vida anterior.
Lembranças frias surgiram como uma maré e o medo pesado pressionou-a até que ela mal podia dar mais um passo. Ele parou e solenemente aconselhou-a a esperar fora do portão. Depois de finalmente chegar até aqui. Como é que Eren poderia desistir tão facilmente? Ela apressadamente balançou a cabeça e disse firmemente que estava bem. O calor de sua palma fez com que Eren parasse ligeiramente. Para se adaptar à sua identidade de evolucionista o mais rápido possível, ela teve que se forçar a superar o medo. Vendo sua atitude firme, Michael não disse mais nada. Levantou a mão e lançou uma bola de luz deslumbrante, iluminando instantaneamente a passagem escura e úmida. Este era um artefato de iluminação extremamente raro, o orbe de luz, cujo brilho quente dissipava a ansiedade no coração de Eren. Mas Michael olhou para ela e perguntou, confuso, por que ela não estava surpresa. Havia visto um tesouro assim antes. Enfrentando o olhar escrupuloso de Michael, o coração de Eren ficou assustado. Ela não poderia revelar o segredo de sua agressão. Ela só podia se reforçar e explicar com um sorriso. Naturalmente, este artefato lendário também é conhecido por todos. Michael respondeu com um som fraco e virou-se. Eren secretamente respirou um suspiro de alívio. Mas, de repente, ela percebeu algo estranho. Um medo que havia impedido que ela se movesse apenas momentos atrás tinha desaparecido completamente. Os monstros do elemento de água de uma masmorra de baixo nível foram completamente incapazes de resistir a Michael. Os dois avançaram sem obstáculos até o lago no ponto mais profundo. E desde que atravessassem aqui, poderiam obter o anel de invisibilidade. Michael disse a Eren para ficar onde ela estava enquanto ele avançava sozinho para explorar o caminho. Para manter um perfil baixo e parecer obediente, Eren assentiu em cooperação. Mas no instante em que Michael deu um passo para frente, a calma da superfície do lago começou a ferver violentamente. Um monstro gigante da água, grande o suficiente para apagar o céu, explodiu repentinamente pela superfície e rugiu. Este não era um monstro que deveria aparecer em uma masmorra de baixo nível. O nível deste monstro havia superado completamente as expectativas. Vendo o violento ataque cair como uma tempestade esmagadora, Eren não pôde deixar de gritar ansiosamente. No segundo seguinte, a besta aparentemente feroz não conseguiu resistir nem a um único movimento de Michael. Eren olhou de surpresa. Só então percebeu que sua preocupação tinha sido completamente desnecessária. Michael não se demorou e dirigiu-se direto para a sala de recompensa. Eren correu apressadamente atrás dele. Mas quando ela começou a espirrar, Michael entregou-lhe diretamente um cofre do tesouro, e acabou por andar tão rápido apenas para ajudá-la a recuperar a recompensa. Eren cuidadosamente aceitou o cofre do tesouro e o som crisposo do interior a convenceu de que este era o anel de invisibilidade que ela tinha sonhado há muito tempo. Enquanto ela o obtivesse, ela seria capaz de recuperar sua liberdade. Ela respirou fundo e lentamente levantou a tampa da caixa. No entanto, a cena diante de seus olhos instantaneamente se transformou em pedra. No fundo do cofre do tesouro havia apenas uma pedrinha comum. Como poderia a arma divina incomparável que ela havia esperado tanto tempo se transformar em uma rocha sem valor? Após sua regressão, a recompensa da masmorra tinha se tornado uma pedra quebrada, e seu plano, enquanto carregava uma dívida de 100.000 moedas de ouro, havia colapsado completamente. No final da noite, na noite santa, Michael bateu repentinamente à porta dela e, logo que entrou no quarto, abriu o botão da camisa diante dela. Eren olhou para a recompensa misteriosa em sua mão e ficou instantaneamente, completamente estupefato. Isto não era algo raro ou nada. Não havia nem o menor vestígio de magia nele. Era apenas uma pedra quebrada que podia ser encontrada em qualquer lugar ao lado da estrada. O que exatamente estava acontecendo? Embora muitas coisas tenham mudado após sua regressão, tudo sobre as masmorras deveria ter sido o mesmo que em sua vida anterior. Se fosse o local, os monstros ou as recompensas de limpeza, não deveria ter havido qualquer desvio. Porque este lugar era a exceção. Michael olhou para a pedra em sua mão e tomou a iniciativa de explicar. Miséria, as recompensas de masmorras de baixo nível são muitas vezes lixo como esse. Na verdade, é bastante normal. Vendo sua expressão completamente desanimada, Michael pensou que ela estava simplesmente desapontada porque a recompensa era muito pobre. Então ele ofereceu-se para mandá-la de volta ao seu quarto para descansar. Mas depois de voltar para o quarto, Eren desmoronou completamente na cama. E agora estava completamente acabada. Não só por não ter conseguido obter o anel de invisibilidade, mas também por não ter conseguido pagar uma mudança de roupa. Ela também estava sobrecarregada com uma enorme dívida de 100.000 moedas de ouro e não tinha espaço para ser seletiva e só podia se preparar e vestir as roupas que outra pessoa lhe tinha dado. Uma vez que seu plano original já falhou, ela teve que pensar imediatamente em um novo caminho para frente. Batendo a mão sobre os documentos na mesa e começando a fazer um balanço novamente das recompensas que havia escrito. Uma vez que algo tinha errado com esta masmorra, e com as outras masmorras, Eren pesquisou os documentos por um longo tempo e finalmente encontrou um alvo adequado. Enquanto alguém o segurasse em sua mão, poderia fazer com que uma pessoa perdesse completamente a audição por um curto período de tempo. Embora este item parecesse bastante inútil, os colecionadores ricos gostavam dele. Em um leilão, ODM tinha levado diretamente o preço desta pedra até 20.000 moedas de ouro. Mas o problema era que esta masmorra só se abriu uma semana depois, e ela só podia reclamar uma recompensa por mês. Agora seu plano estava completamente bloqueado novamente. Eren estava intolerantemente frustrado. Se ela soubesse que isso aconteceria, ela deveria ter pedido mais oportunidades desde o início. Se realmente não houvesse outra maneira, ela só poderia implorar a Michael mais uma vez. Afinal, a atitude de Michael em relação a ela nesta vida era realmente muito mais gentil.
Não só ele tomou a iniciativa de carregá-lo, mas até segurou a mão dela. Ela realmente não conseguia perceber o que aquele homem estava pensando, já que não podia entender agora. Ela poderia deixar os assuntos de amanhã para amanhã, mas antes de se deitar adequadamente, de repente houve um toque na porta. O visitante identificou. Na verdade, era Michael. Por que ele de repente veio procurá-la tão tarde da noite? Erin abriu a porta em confusão. Michael ficou lá fora, seu tom carregando um sinal de desculpas, dizendo que tinha algo importante a discutir com ela. Vira ela no meio da noite para discutir um assunto importante fez o coração de Erin se encher de inquietação. Que poderia ser tão urgente? Erin rapidamente o puxou para o quarto, com medo de que alguém pudesse vê-los. Mas depois de puxá-lo para dentro, ela percebeu que realmente tinha tomado a iniciativa de agarrar o braço de Michael. Michael, no entanto, permaneceu completamente calmo e imediatamente deixou cair uma declaração chocante. Em termos oficiais, uma evolucionista e sua noite ligada eram marido e mulher. Como eles eram marido e mulher, que problema poderia haver em se encontrarem tarde à noite? Ela só podia explicar de forma embaraçosa que Michael era, afinal de contas, um nobre cavaleiro sã, e se isso se espalhasse, sua reputação seria completamente arruinada. Afinal, a fofoca lá fora não se importava com os deveres ou missões. As pessoas tratariam apenas como um entretenimento vazio. Michael não se importava com tal reputação. Ele disse a Erin em voz baixa, se uma reputação poderia ser destruída tão facilmente, então não valeu a pena começar. Portanto, não há necessidade de se preocupar com isso. Este conforto familiar que só lembrava Erin do passado. Mas ela rapidamente voltou para si mesma. A atitude de Michael havia mudado nessa vida, mas ela absolutamente não podia se lisonjear. Erin rapidamente mudou de assunto e perguntou, você disse que tinha algo importante para discutir. O que é exatamente? Só então Michael se lembrou do assunto formal. Ele explicou que antes de chegar à fortaleza, ele havia limpo um calabouço no reino da Tyrrhenia e acidentalmente salvou vários membros da família real que haviam sido presos lá dentro. Não é de admirar que o reino da Tyrrhenia tenha enviado tantos presentes de agradecimento. Até mesmo este luxuoso quarto foi uma das recompensas. De repente, Michael disse, desculpe-me, e então começou a desfazer os botões de sua camisa, o que assustou Erin. Mas quando Michael abriu sua camisa, Erin congelou completamente. Seu corpo estava coberto de cicatrizes chocantes, o que fez com que o coração de Erin afundasse. Com uma expressão grave, Michael explicou que, durante a missão de resgate anterior, ele havia sido ferido por um monstro desconhecido. Embora as feridas externas já tivessem sido tratadas com medicamento, um miasma mágico deixado pelo monstro havia se infiltrado em seu corpo. Mas sempre que ele terminava de limpar uma masmorra ou quando era tarde da noite, esse miasma mágico ia completamente fora de controle e se erguia por todo o seu corpo. Michael olhou para Erin e disse em voz baixa, Miss Erin, gostaria de pedir que me ajudasse com a purificação. Era meia-noite, apenas um homem e uma mulher sozinhos juntos, e a outra parte tinha sua camisa aberta. Não importa como ela ouvisse, o pedido parecia impróprio, e a mente de Erin instantaneamente se tornou uma bagunça, e todos os tipos de imagens estranhas começaram a piscar através dela. Ela subconscientemente deu um passo para trás, incapaz de descobrir como responder. Agora as coisas se tornaram incômodas. Enquanto ela recuou, ela caiu direta na cama. Ao ver Michael aproximar-se passo a passo, Erin entrou completamente em pânico e gritou repetidamente para que ele esperasse, dizendo que não estava mentalmente preparado. Quem teria pensado que Michael apenas caminhasse ao lado da cama, se agacharia e perguntaria sinceramente, pode eu segurar a sua mão primeiro? Ao ouvir essa solicitação, Erin ficou congelada, pois só estava segurando as mãos, pensando que seria apenas uma simples purificação por meio da mão, e sabia que o violento miasma mágico a engoliria instantaneamente. O homem agarrou-a com força em troca, virando-a completamente para a cama. O frenesi dessa noite tinha acabado de começar. Agora todo o corpo de Erin tornou-se rígido. No meio da noite, ela tinha pensado que algo escandaloso estava prestes a acontecer. Em vez disso, de repente, o ar caiu em silêncio. Erin perguntou com incredulidade, apenas segurando as mãos. Michael respondeu com um rosto sério. Sim, ouvi dizer que esse é o requisito mínimo para a evolução. Erin desejava poder rastejar para um buraco. Que diabos ela estava imaginando agora? Afinal, em sua vida anterior, os dois tinham compartilhado uma relação muito mais íntima. Mas nessa vida, nada tinha acontecido ainda. Essas memórias pertenciam apenas ao passado. Para aliviar o desconforto, Erin apressadamente sugeriu, Lord Michael, que você deveria sentar-se na cadeira primeiro. Erin explicou, um pouco envergonhada, e, como é a primeira vez, pode parecer um pouco embaraçoso e minha capacidade de evolução é bastante fraca, por isso levará algum tempo. Mas logo deve aliviar o calor causado pelo miasma mágico. Ouvindo isso, Michael olhou para ela confuso. Miss Erin, é realmente a primeira vez que você ajuda alguém a evoluir? Michael explicou que você só chegou à fortaleza este ano, mas a maneira como você falou agora parecia muito prática. Como se tivesse feito isso muitas vezes antes. No momento em que ela baixou a guarda, hábitos de sua vida anterior deslizaram inconscientemente, e se ele crescesse suspeito, ela estaria em apuro. Isso ocorre porque, no território, ouvi uma evolucionista chamada Wilhelmina mencionar isso antes. Ela foi a pessoa que conhecemos na última vez no corredor. Ouvindo essa explicação, Michael finalmente descartou suas dúvidas. Erin secretamente respirou um suspiro de alívio. Ela finalmente conseguiu encobrir essa mentira.
Para evitar dizer demais e cometer mais erros, Eren sugeriu apressadamente. Então vamos começar oficialmente a evolução agora. Olhando para a mão que Michael lhe ofereceu, Eren sabia que não tinha escolha senão empurrar. O momento em que suas mãos lentamente se tocaram, Eren de repente sentiu que algo estava errado. Porque isso era completamente diferente da evolução em sua vida anterior. Naquela época, ele só se sentia ligeiramente quente. Mas agora, esse poder se sentia como se estivesse prestes a queimar. Isso fez com que Eren se lembrasse do que Wilhelmina lhe havia dito uma vez em sua vida anterior. A mulher tinha parecido indefesa. Era uma sensação irresistível e estranha. Caso contrário, por que aqueles evolucionistas e cavaleiros deveriam dormir juntos sem motivo? À medida que a evolução começava, essa sensação se tornava cada vez mais forte, algo que não se assemelhava ao que ela tinha experimentado em sua vida anterior. Ainda mais assustador era a quantidade de miasma mágico que havia acumulado dentro de Michael. Na sua vida anterior, mesmo quando ele limpou 10 masmorras em um único dia, seu miasma mágico nunca tinha sido tão assustador. Mas agora, o miasma dentro dele era inimaginável. Como se todo seu corpo tivesse se tornado o próprio miasma mágico. Esse poder violento surgiu loucamente em seu corpo através de suas mãos juntas. O miasma mágico parecia vivo, agarrando-se fortemente a Eren. Esta dor não era algo que uma pessoa comum poderia suportar. Eren entrou em colapso nos braços de Michael e até gritou apesar de si mesmo. Até ela ficou chocada com isso. Se isso continuasse, algo definitivamente iria errar. Eren tentou puxar a mão para trás. Ela teve que parar isso rapidamente. Mas antes que ela pudesse retirar sua mão, Michael de repente agarrou com força em troca. Agora, até mesmo sua última rota de fuga havia desaparecido. O poder violento colocou os dois diretamente na cama. Eren perdeu completamente suas forças. Ela implorou fracamente, é realmente suficiente. Mas o atual Michael não podia ouvir uma palavra. Eren estava com tanta dor que ela mal podia aguentar e não podia deixar de gritar. Senhor Michael. Mas Michael não mostrou intenção de desistir. Você está bem. Ele estava agora atormentado pelo miasma mágico ao ponto de perder a razão e não podia mais se importar com as maneiras de cavalheiro. Desculpe, minha mente está muito caótica neste momento. Não posso tratá-lo com a cortesia apropriada. Se pararmos agora, talvez nunca mais volte ao normal. Miséria. Se você não me ajudar a evoluir, eu ficarei assim para sempre. Então, por favor, continue. Ela só podia se forçar a suportar o impacto desse poder violento em silêncio. Esta longa noite tinha acabado de começar. Depois de um tempo desconhecido, Eren finalmente abriu os olhos. Olhando para o teto acima dela, ela percebeu que tinha desmaiado de exaustão no meio da evolução. Parecia que o violento miasma mágico de ontem à noite tinha realmente esgotado todas as suas forças. Antes de ela estar completamente acordada, surgiu a voz de um homem do lado da cama. Michael a tinha vigiado o tempo todo. Ao vê-la acordar, ele finalmente respirou um suspiro de alívio. Como a evolução já havia sido concluída, Michael não tinha intenção de ficar mais tempo. A evolução por enquanto é suficiente. Descanse bem. Quando a Eren viu que ele estava prestes a sair, de repente lembrou-se da enorme dívida que estava carregando. Esta foi uma oportunidade rara. Eren rapidamente chamou. Espera, Sr. Michael, há uma coisa que gostaria de lhe pedir. Michael parou. Se houver algo, diga-o. Se Eren pudesse mudar as coisas dependia desse momento. Eren falou um pouco embaraçoso. Sobre esse assunto, poderia ser alterado uma vez por semana? Por favor, conceda-me este pedido. Michael ficou claramente surpreso. Uma vez por semana? Absolutamente não. Ao ouvir essa resposta, o coração de Eren afundou instantaneamente. Parecia que isso realmente não seria fácil de negociar. Mas antes de terminar de se sentir desapontada, Michael continuou. Uma vez por semana não é suficiente. Eu preferiria pelo menos uma vez a cada 3 dias. Por que ele estava tomando a iniciativa de aumentar a frequência? Eren rapidamente explicou. Não. Você entendeu mal. Eu não estava falando sobre evolução. Refiro-me às recompensas da masmorra. Poderia mudar-se de uma vez por mês para uma vez por semana. Agora era a vez de Michael se sentir desconfortável. Então você estava falando sobre as recompensas. Michael pensou por um momento. Se isso é importante, então não há problema. Ao ouvir essa resposta, Eren ficou muito feliz. Realmente? Isso é maravilhoso. No entanto, em troca, eu talvez precise vir até você para a evolução com mais frequência a partir de agora. Ao mencionar a evolução com mais frequência, Eren imediatamente se sentiu preocupado. Afinal, se o tormento da noite passada acontecesse mais algumas vezes, ela não seria capaz de suportá-lo. Mas agora ela estava sobrecarregada com uma enorme dívida e não tinha espaço para negociar. Tudo bem, eu entendo. Então está resolvido. Este negócio foi feito oficialmente. Depois que o acordo foi resolvido, Michael não ficou mais e virou-se para sair do quarto. Esta longa noite acabou finalmente. Olhando para Eren diante dele, Michael não falou imediatamente. Ela finalmente deixou cair a pedra que pesava no seu coração. Vendo Eren sorrir tão felizmente, Michael também relaxou-se. De qualquer forma, haveria muitos dias à frente. Não havia necessidade de apressar as coisas agora. O benfeitor que deveria ter morrido miseravelmente na masmorra estava agora vivo diante de seus olhos. Mas uma crise fatal se aproximava silenciosamente. Podia desafiar o destino e quebrar a tragédia de sua vida anterior? Na escuridão, uma voz continuou a pressioná-la pelo ouvido. A criada em seu sonho gritou em voz alta. Hoje é o dia para limpar o forno. Isso assustou Eren tanto que ela saltou erguida, repetidamente dizendo a si mesma que estava acordada. Quando ela abriu completamente os olhos, a empregada diante dela estava abrindo as cortinas. A criada a recebeu com um sorriso. Boa tarde. A água quente já foi preparada. Eren finalmente percebeu que o que acabou de acontecer tinha sido apenas um sonho.
Parece que ela estava tão exausta ontem à noite que tinha sonhado com os dias em que ela costumava trabalhar duro na propriedade do conselho, mas a empregada tinha acabado de dizer: "Bom dia." Erin mergulhou na água quente e sua mente gradualmente se limpou. Ajudando Michael a evoluir ontem tinha-a realmente esgotado. Ela tinha adormecido sem sequer tomar banho. Mas agora que ela pensou nisso, o que exatamente essa estranha sensação de ontem à noite tinha sido? No momento em que ela pensou nisso, todo o seu corpo se sentiu errado. E ela enterrou sua cabeça diretamente na água. Então, a evolução realmente poderia trazer um sentimento tão intenso e incomum? Em sua vida anterior, a única vez que ela tinha ajudado alguém a evoluir completamente foi quando dormia com essa pessoa. Ela sempre pensou que era simplesmente uma reação à partilha de uma cama, mas ontem, claramente, eles só se seguravam de mãos dadas. E o que era ainda pior era que Michael realmente pediu que o fizessem uma vez a cada 3 dias a partir de agora. Como ela deveria sobreviver aos próximos dias? Ela absolutamente não podia informar Michael sobre seu estado normal atual se ele descobrisse. Ele definitivamente pensaria que ela era uma mulher frívola. Afinal, ele era um cavaleiro sagrado exaltado. Não importa o que acontecesse, ela tinha que esconder isso. Para evitar mostrar qualquer fraqueza. A tarefa mais urgente era comer bem e recuperar suas forças. Depois de comer e beber e se vestir de roupa limpa, Erin finalmente se recuperou. Em seguida, ela teve que ir ao arquivo para verificar os registros daquele ano, mas assim que ela entrou, o administrador lá dentro se apresentou calorosamente, não só cumprimentando-a de forma proativa, mas também acariciando seu peito e prometendo que, desde que ela perguntasse, ele encontraria qualquer informação que ela quisesse. Em sua vida anterior, essas pessoas nem sequer olhavam para ela nos olhos, muito menos lembravam-se de seu nome. Graças a essas circunstâncias favoráveis, Erin conseguiu facilmente encontrar os últimos registros, mas depois de revisar todos os relatórios daquela manhã, não houve menção alguma ao anel de invisibilidade. Se esse objeto tivesse aparecido verdadeiramente, toda a fortaleza já teria explodido de convulsão. Curiosamente, tudo o resto coincidiu com sua vida anterior. Somente este anel tinha desaparecido num ar fraco. O que estava acontecendo exatamente? Erin percebeu de repente algo. Poderia ser que, porque ela tinha revivido e mudado o curso original dos eventos, um efeito borboleta tinha sido desencadeado, mas mesmo que ela quisesse imitar cada passo de sua vida anterior, ela não conseguia se lembrar de todos os detalhes. O que a confundia ainda mais era a cicatriz no corpo de Michael. Ele tinha dito claramente que veio da masmorra em Terrania, mas em sua vida anterior, não havia um lugar tão perigoso lá e também havia aquele terrível miasma mágico dentro dele. Para entender a verdade, Erin não pôde deixar de perguntar ao administrador: esses são todos os registros da masmorra? A masmorra que ela estava procurando deveria ter sido de um nível bastante elevado. Como poderia não haver um registro disso? O administrador baixou a voz e disse: se fosse classificado como confidencial, então, claro, você não o encontraria aqui. O administrador explicou sem ajuda. Embora os regulamentos digam que tudo deve ser registrado, as regras estão mortas enquanto as pessoas estão vivas. Se alguma família real teve um acidente e não quis que o escândalo fosse exposto, então, desde que o dinheiro suficiente fosse pago, o registro poderia naturalmente ser apagado. Em sua vida anterior, havia, de fato, rumores de que um membro da família real desaparecia, e parecia que as notícias haviam sido deliberadamente seladas para esconder a vergonha. Com esta trajetória cortada, Erin só sentiu uma dor de cabeça. Por enquanto, só podia orar para que a hora do silêncio aparecesse a tempo e que nada mais acontecesse mal. Para evitar suspeitas, ela teve que viver de acordo com o caminho de sua vida anterior tanto quanto possível e minimizar todas as variáveis. Mas, enquanto ela se preparava para sair, de repente, uma voz de um homem veio de perto, lembrando sua companheira feminina, Lena, de vigiar o passo. Ao ouvir esse nome, Erin de repente virou a cabeça. Lena. Por que ela estava aqui? Era realmente Lena. Erin nunca a tinha visto na fortaleza antes e pensava que algo poderia ter acontecido. Agora ela finalmente podia respirar um suspiro de alívio. Embora Lena fosse da mesma idade que Erin, ela era uma evolucionista de segundo grau escolhida entre inúmeros candidatos. Ela era definitivamente um indivíduo-chave protegido. Hoje aconteceu que era o aniversário anual da deusa. A fortaleza normalmente generosa raramente distribuía benefícios de frutas aos evolucionistas. Mas quando Erin se apressou, ela foi informada de que tudo já havia sido distribuído. A pessoa no ponto de distribuição não podia deixar de reclamar. Por que você não veio mais cedo? Erin estava envergonhada. De fato, ela tinha apenas ouvido falar disso. Então ela só podia explicar tranquilamente que tinha chegado atrasada. Assim que Erin estava prestes a voltar com as mãos vazias, Lena de repente chamou-a. Lena sorriu e disse que parecia ter recebido uma porção extra. Se Erin não se importasse, ela poderia compartilhar com ela. Esta repentina bondade surpreendeu Erin. Erin aceitou os itens com um pouco de vergonha. Obrigado. Antes que Lena pudesse responder, de repente surgiram gritos apressados da distância. Alguém estava ligando. Miss Lena, Sua Alteza Princesa está procurando por você em todos os lugares. Ao ouvir isso, Lena também entrou em pânico um pouco. Ah, está bem. Desculpe. Eu tenho que ir primeiro. Você, ao assistir a Lena partir depressa de volta, Erin sentiu-se um pouco atordoada, mas quando olhou cuidadosamente para o pano de cobertura em suas mãos, percebeu que algo estava errado. Este pano era grande e espesso. Não parecia nada com algo usado para cobrir uma cesta, mas parecia mais com um cobertor quente. Quando um bilhete caiu do tecido, com a inscrição: toda vez que te vejo, parece que arrefeces facilmente. O tempo está ficando mais frio. Por favor, não se obrigue a suportá-lo.
Olhando para as palavras da nota, Eren não conseguiu descrever o que sentia. Talvez isso fosse apenas um momento de simpatia da outra parte. Talvez em sua vida anterior, Eren tenha sido a única pessoa que sinceramente queria ser amiga dela. Mas quem poderia ter imaginado que esse cobertor grosso e discreto se tornaria a única linha de salvação de Eren durante o frio mortal que chegou logo depois, ajudando-a a sobreviver ao clima mais frio? Esse cobertor foi a única coisa que trouxe calor a Eren durante o inverno congelado de sua vida anterior. Mas quem poderia ter pensado que Lena, a pessoa que lhe deu o cobertor, não sobreviveria no final? Para estar com a pessoa que ela amava, ela ignorou a oposição da sua família e insistiu em se juntar a um cavaleiro cuja força era insuficiente para desafiar uma masmorra de alto nível. No final, ela perdeu a vida lá, porque todos acharam que ela era muito tola. E por amor, ela até rejeitou o poderoso apoio recomendado pela princesa. Que ela acabasse assim foi realmente uma pena, considerando seu talento para purificação. Aquele inverno tinha sido frio o suficiente para fazer um desespero. Eren só podia ficar diante de sua lápide e oferecer um último buquê de flores. Mas isso foi uma tragédia de sua vida anterior. Enquanto Eren estava pensando em Lena, um grito de urgência surgiu de repente do lado de fora. Uma masmorra de alto nível na verdade havia aparecido. Esta foi a primeira masmorra de alto nível a aparecer este ano. Uma vez que a notícia se espalhou, toda a fortaleza explodiu em tumulto. Todo mundo sentiu que as coisas estavam se movendo muito mais rápido do que o habitual este ano. No meio das discussões, o cavaleiro em equipe com Lena sugeriu repentinamente desafiar esta masmorra de alto nível. Afinal, eles tinham despejado a masmorra intermediária anterior muito facilmente, o que aumentou muito a sua confiança. Ouvindo isso, Lena ficou um pouco surpresa. Mas olhando para o homem diante dela, ela ainda sorriu e concordou, decidindo ir à aventura com ele. Agora ela estava completamente ansiosa, porque ela sabia melhor do que ninguém que, em sua vida anterior, Lena tinha morrido neste mesmo calabouço. Sabendo bem que era uma certa armadilha mortal, ela estava prestes a desafiar abertamente o destino predeterminado, tudo para salvar o único benfeitor de sua vida anterior. Mas quando ela forçadamente interferiu com o futuro, uma variável ainda mais assustadora já havia chegado em silêncio. Na sua vida anterior, esta masmorra de alto nível havia sido claramente descoberta no final do ano. Olhando para Lena e Félix não muito longe, o coração de Eren saltou em sua garganta. Eles não tinham nenhuma experiência de combate real agora. Em sua vida anterior, eles tinham desafiado apenas quando o inverno estava terminando, mas ainda assim todos haviam sido destruídos, com sua força atual passando por uma simples busca de morte. Não, ela absolutamente não podia vê-los morrendo, mas se ela interferisse agora, teria o mesmo que desafiar abertamente o destino predeterminado. Ela teve que minimizar as variáveis. Uma vez que se desviou do caminho de sua vida anterior, a vantagem da visão que ela possuía perderia completamente seu efeito. O anel desaparecido, bem como a hora de silêncio que ela ainda não obteve, poderiam se tornar pistas inúteis a qualquer momento. Era como se uma voz no fundo de sua mente estivesse zombando dela. Pare de fingir ser algum salvador. Você claramente aproveitou oportunidades apenas para sobreviver a si mesmo. Então, por que fingir ser uma boa pessoa agora? Uma pequena mudança poderia desencadear um efeito de borboleta incontrolável. Ela poderia realmente suportar as consequências. Ela absolutamente não poderia criar uma nova variável aqui. Ela só poderia fingir que não sabia nada. Eren queria endurecer seu coração e se afastar, convencendo-se de que essa era a escolha mais racional e que, desde que não olhasse para trás, o problema atrás dela não teria nada a ver com ela. Mas algumas coisas não podiam ser controladas pela razão. Afinal, ela ainda não podia deixar de gritar aos dois, alertando-os para não irem para aquela masmorra. Ela odiava a si mesma por ser sempre tão suave de coração, mas quando fechou os olhos, tudo o que ela via eram cenas frias de sua vida anterior. Só Lena estava disposta a sorrir para ela. Esse calor raro era algo que ela nunca poderia esquecer nesta vida. Ela realmente não podia ver seu salvador caminhar até sua morte. Ouvindo o aviso, Félix virou a cabeça, seus olhos cheios de vigilância e cautela. Eren não recuou e calmamente admitiu que estava falando com eles. O olhar de Félix ficou imediatamente escuro, pois eles não se conheciam. Lena rapidamente puxou-o para o lado, sinalizando-lhe para se acalmar. Eren imediatamente percebeu que eles devem ter entendido mal e pensou que queria roubar a masmorra. Para esclarecer o mal-entendido, ela rapidamente se apresentou, dizendo que ela era a recém-juntada evolucionista Eren e que seu parceiro não era mais do que o santo cavaleiro Capitão Michael. Ao ouvir o nome de Michael, a atitude de Félix instantaneamente fez uma virada completa de 180 graus. Afinal, Michael era uma figura inacessível na fortaleza. Ele pediu desculpas apressadamente e educadamente, explicando que ele também tinha acabado de chegar e, portanto, não a tinha reconhecido. Eren aproveitou a oportunidade para dar-lhe uma saída, dizendo que foi realmente abrupto para ela falar de repente com eles, mas ela realmente só queria alertá-los de que a masmorra número 361 era extremamente perigosa. Félix olhou para ela com surpresa. Então você conhece bem a masmorra? Lena também seguiu. Se isso for verdade, você poderia nos contar tudo o que sabe? Se ela dissesse diretamente que não eram fortes o suficiente, isso só provocaria o espírito competitivo desses dois gênios e teria o efeito oposto. Parece que ela só poderia revelar algo real. Eren avançou e baixou a voz. Dentro daquele calabouço, há um monstro vivo não registrado. Uma besta mágica voadora de alto nível desse tipo não tem fraqueza conhecida. Se você for lá com sua força atual, será a morte certa. Félix ficou completamente atordoado. O relatório da equipe de exploração só tem a posição e o local. Como você sabe esses detalhes?
Eren não tinha como explicar o segredo de sua regressão. Ela só podia dizer impotentemente que não podia dizer mais e que ela só esperava que os dois voltassem salvos. Apesar de ter dito essas palavras, Eren não sentiu nenhuma confiança em si mesma. Quais seriam as consequências de sua decisão de interferir com a força no futuro, antes de poder resolver seus pensamentos? Passos apressados de repente vieram de trás dela. No momento em que Wilhelmina a viu, ela começou a queixar-se imediatamente, perguntando se Eren sabia quanto tempo tinha esperado. Por que esta jovem senhora estava bloqueando sua porta novamente? Felizmente, desta vez ela não atacou imediatamente. Wilhelmina ainda estava furiosamente reclamando, dizendo que a criada de Eren era teimosa e se recusava a deixá-la entrar no quarto sem permissão, não importa o que acontecesse. Wilhelmina pediu a Eren que se apressasse e abrisse a porta, dizendo que eles estavam no corredor e não podiam falar livremente. Ela se inclinou misteriosamente, dizendo que esta era definitivamente uma boa notícia incrível que faria cair a mandíbula e era especificamente sobre Eren. Enquanto isso, Lena e Félix estavam caminhando pelo corredor. Lena disse que Eren não só é bonito, mas também muito mais gentil do que os rumores dizem. Afinal, agora que ela se tornou parceira de Michael, inevitavelmente haveria todo tipo de comentários ácidos por trás de suas costas. No entanto, o que Lena se importava mais era o aviso anterior de Eren. Se o que ela disse é verdade, então absolutamente não podemos ir a essa masmorra. Vendo que Félix ainda estava hesitando, Lena imediatamente começou a questioná-lo sem parar. Por que você está tão ansiosa para desafiar um alto nível? Félix ficou sem palavras por suas perguntas e só então gagueou seus verdadeiros sentimentos. Aconteceu que ele estava trabalhando tão duro porque, segundo a tradição, a primeira recompensa da primeira limpeza de uma masmorra sempre seria dada ao evolucionista como prova do vínculo entre os dois parceiros. Félix explicou com um pouco de timidez que só queria dar a melhor primeira recompensa clara a ela como seu primeiro lembrete. Ela ficou um pouco comovida, mas ainda assim reclamou em voz alta, perguntando por que ele não tinha dito isso antes. Félix explicou ansiosamente que ele não deveria ter escondido isso dela. Olhando para Félix diante dela, o coração de Lena se aqueceu e, de repente, a atmosfera tornou-se um pouco sutil. Na verdade, havia mais alguém ao lado deles. Os dois se viraram para olhar e congelaram no local. A pessoa que estava lá era Michael. Michael estava olhando para eles com frio. Ele tinha ouvido claramente tudo o que tinham dito sobre tokens de parceiro. Michael simplesmente olhou para eles frio sem dizer uma palavra. O ar congelaram completamente nesse instante e a atmosfera caiu ao ponto de congelamento. Em sua vida anterior, ela havia sido humilhada publicamente pela princesa cruel e os presentes que ela enviou foram jogados diretamente no fogo. Enfrentando um banquete mal intencionado, ela decidiu tomar a iniciativa e lutar contra. Ao ver Michael aparecer repentinamente, Lena e Félix ficaram instantaneamente assustados e rígidos. Lena gagueou enquanto perguntava quando ele tinha chegado. Mas Michael não disse uma palavra. Ele simplesmente se afastou frio e saiu. Isso deixou os dois perdidos. Félix assistiu a seu retorno e seu coração afundou imediatamente. Quando tinha ouvido, Félix só pôde confortar Lena, dizendo que Michael provavelmente tinha passado por acaso e não tinha deliberadamente escutado. Lena permaneceu desconfortável e apressadamente pediu a Félix que não fosse mais impulsivo. Félix olhou para a mulher diante dele e, finalmente, comprometeu-se, decidindo ouvir seu conselho e avançar lentamente, passo a passo. A cena mudou. Eren já tinha voltado para o seu quarto, instruiu a empregada Hannah para preparar o chá, e Wilhelmina, sentada em frente dela, ainda estava claramente zangada com o que tinha acontecido antes. Assim que se sentou, ela começou a queixar-se em voz alta, dizendo que a empregada da casa de Eren não tinha nenhum comportamento e se atreveu a deixar um hóspede esperando lá fora. E que notícia Wilhelmina tinha trazido em uma corrida tão furiosa. Wilhelmina ainda estava dominando toda a gente ao redor, mesmo tomando como certo que ela seria capaz de entrar e sair livremente deste lugar no futuro. Olhando para a mulher autoimportante antes dela, Eren, que havia morrido uma vez, sabia muito claramente que Wilhelmina não a tomava a sério. Na verdade, Eren realmente queria questionar se Wilhelmina ainda via como uma empregada doméstica. Mas Reason lhe disse que agora não era o momento de se desentender completamente com ela. Eren sabia muito claramente que Wilhelmina provavelmente tinha sido enviada pela princesa Cecília para monitorá-la. Seria melhor não lhes dar qualquer influência neste momento. Então ela recusou diretamente Wilhelmina. No momento em que Wilhelmina ouviu isso, ela explodiu. Com um rosto cheio de incredulidade. Ela questionou em voz alta por que isso não era permitido. Eren ficou sem pressa e usou sua própria posição como um escudo, dizendo que ela era apenas uma recém-chegada de 9º grau. Como ela poderia merecer um quarto tão bonito, bem como Hannah e Nina servindo-a? Este lugar tinha sido realmente preparado pelo reino para Michael. Cada vez que ele voltava de uma masmorra, sua condição era muito sensível. Se ele de repente encontrasse um evolucionista desconhecido, isso só faria com que Michael ficasse ainda mais insatisfeito. Ao mencionar o nome de Michael, Wilhelmina congelou-se por todo o lado, lembrando-se de como Michael tinha sido frio com ela antes. Se ela irritasse esse senhor novamente, seus dias futuros seriam difíceis. Para evitar deixar uma má impressão em Michael, Wilhelmina só podia arrancar os dentes e comprometer-se. Ela falou com um pouco de relutância. O descanso de Lord Michael é o mais importante, afinal de contas. Eren sorriu fracamente. Obrigado por entender.
Uma vez que Wilhelmina tinha sido apaziguada, Eren aproveitou a oportunidade para mudar de assunto. Então, qual foi a grande notícia que você mencionou agora? Wilhelmina tornou-se orgulhosa novamente. Ela sorriu e disse, a princesa Cecília convidou você para sua reunião na próxima semana. Ouvindo o nome de Cecília, Eren ficou completamente congelado. Como é que essa era alguma boa notícia? Era claramente uma armadilha destinada a ela. Como era de esperar, isso era exatamente o mesmo que o curso dos eventos em sua vida anterior. Depois que ela e Michael dissolveram seu noivado em sua vida anterior, a princesa Cecília também tinha enviado um convite. Naquela época, Eren tinha sido estupidamente bastante feliz e até tinha arranhado dinheiro para comprar folhas de chá como presente. Mas no momento em que chegou, ela entendeu que Cecília nunca tinha tido boas intenções. Só queria ver Eren se ridicularizar em público. Pior ainda, Cecília jogou o presente que Eren trouxe diretamente na lareira e o queimou à sua frente. Embora isso tenha sido apenas uma parte terrível do passado, nessa vida, Eren absolutamente não se deixaria massacrar novamente por outro. Mas agora que os acontecimentos estavam acontecendo passo a passo como antes, Eren, em vez disso, sentiu-se tranquila e, vendo que ela não havia reagido há muito tempo, Wilhelmina não podia deixar de insistir nela, perguntando se ela estava chocada com alegria. Eren simplesmente respondeu superficialmente, e então perguntou, por que a princesa me convidaria? Logo que ela disse isso, Wilhelmina ficou infeliz. Ela começou a tomar crédito, dizendo que havia implorado a princesa há muito tempo para obter um lugar e dizendo a Eren para se lembrar de sua bondade. Por fora, Eren concordou casualmente, mas por dentro, ela estava calculando rapidamente. Como queria minimizar as variáveis, ela teve que participar dessa armadilha de um banquete. Depois de tomar uma decisão, Eren disse a Wilhelmina que pensaria sobre isso, o que enfureceu Wilhelmina, pois ser capaz de assistir à festa da princesa era uma honra, mas essa mulher realmente precisava pensar sobre isso. Quanto mais Wilhelmina falava, mais agitada ela se tornava, declarando em voz alta que esta era uma oportunidade única em 1000 anos. Talvez no próximo ano Eren pudesse até mesmo convenientemente encontrar um novo parceiro noturno. Diante deste sarcasmo, Eren não disse uma palavra. Wilhelmina ficou ainda mais satisfeita, pensando que Eren deve ter se sentido culpado, porque todos sabiam que ela não poderia manter Michael. Antes de partir, Wilhelmina não esqueceu de avisá-la de que alguém iria entregar o convite na próxima semana e que ela teria que preparar um presente adequado até então. A situação atual já havia escapado completamente de seu controle. Embora ela não se arrependa de ter salvo Lena, o caminho pela frente provavelmente seria ainda mais difícil do que em sua vida anterior. Como Michael havia concordado em pagar as recompensas uma vez por semana, e poupar por um ano, talvez pudesse pagar a dívida de 100.000 moedas de ouro. Embora todas estas fossem presentes de Michael, ela realmente não queria vendê-las a menos que não tivesse outra escolha. Mas se ela realmente chegar ao fim da estrada, apenas as roupas e joias que ela estava usando provavelmente levaria 10.000 moedas de ouro. Em sua vida anterior, ela só sabia obedecer às ordens do Conde, mas nesta vida, depois de chegar à fortaleza, ela estava constantemente exausta, lutando para sobreviver todos os dias. Ela nunca tinha pensado seriamente em seu futuro. Antes, ela só pensava que viver sob uma suposta identidade seria suficiente. Mas agora, as coisas claramente não eram tão simples. Na verdade, Eren sempre teve um desejo. Ela queria viver em uma pequena cabana de madeira tranquila, como quando ela era criança. Naquela época, sua mãe assaria torta de maçã perfumada na cozinha, enquanto seu pai estava sentado ao seu lado, contando-lhe todo tipo de histórias interessantes. Seu pai lhe acariciou a cabeça e disse, Eren, se você seguir o arco-íris até o fim da grande estrada, terá um lugar chamado mar. No futuro, eu vou levá-lo a você e sua mãe para vê-lo juntos. Essa promessa tinha soado tão bonita na época. E a pequena Eren tinha concordado felizmente. Mas, em um piscar de olho, não havia mais vestígios de seu pai ou mãe naquela cabana de madeira. Só ela foi deixada sozinha. Embora ela fosse a única que permaneceu, ela poderia realmente realizar esse desejo. Depois de terminar seu negócio, Michael voltou. Assim que abriu a porta, ele viu essa figura familiar. Ela ficou em silêncio na luz, com as costas parecendo incomparavelmente solitárias, como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Quando Eren se virou, o ressentimento e a tristeza em seu rosto não podiam mais ser escondidos. O exaltado Salvador era, na verdade, um órfão indefeso. Para esconder a verdade do seu passado, ele a carregou e saltou direto para o abismo. Que segredos estavam escondidos por trás dessa escuridão desconhecida? Olhando para a ferida Eren diante dele, o coração de Michael treinou violentamente, e nunca tinha visto essa mulher forte revelar um lado tão frágil. Eren se apressou a esconder sua perda de conforto e rapidamente perguntou, Lord Michael, quando você chegou? Aconteceu alguma coisa? Michael não respondeu. Em vez disso, ele caminhou direto até ela e perguntou em voz baixa, por que você está se escondendo aqui sozinho e se sentindo triste? Eren instantaneamente se congelou em seu lugar. Somente então percebeu que suas emoções já estavam completamente fora de controle. Diante do interrogatório de Michael, ela não tinha ideia de como explicar. Eren buscou freneticamente uma desculpa, explicando que ela tinha simplesmente observado o pôr do sol e acidentalmente pegou areia em seus olhos. Ele se inclinou mais perto, olhou para os olhos dela e disse, os dois olhos estão chorando. E isso não parece apenas areia. Eren entrou em pânico completamente e instintivamente empurrou a mão para longe. A estação até se assustou. Como poderia ela ousar levantar uma mão contra Michael? Olhando para o silencioso Michael, o coração de Eren estava em agitação. Ela pensou que ele certamente ficaria com raiva, mas Michael não perdeu a raiva. Ao invés disso, suavizou sua voz e a confortou. Ele continuou, não sempre aguente tudo sozinho. Se você tem alguma queixa, você pode me dizer. Afinal,
Eu sou seu marido. Seu tom gentil era como se estivesse coachando uma criança. Michael olhou para ela com preocupação e perguntou se ela estava se sentindo mal. Erin rapidamente balançou a cabeça em negação e explicou que simplesmente sentia falta de seus pais. Ao ouvir isso, a expressão de Michael se escureceu instantaneamente e ele perguntou em voz baixa: por pais, quer dizer, o Conde Rodin do reino de Kiel? Michael respondeu calmamente que desde o dia em que os dois se tornaram parceiros, ele já tinha investigado tudo. Michael olhou para ela e continuou a sugerir: se você realmente sente saudades de casa tanto, eu posso solicitar que você saia da fortaleza. Ela tinha tentado evitar essa contagem a todo custo, e se ela fosse realmente enviada de volta, seria como se tivesse entrado em uma armadilha. Com a maneira de fazer as coisas de Michael, ele seria absolutamente capaz disso. Erin respirou fundo e finalmente confessou o segredo que havia escondido há muito tempo. Na verdade, ela não era filha biológica do Conde. Ela era apenas uma filha adotada que ele tinha adotado. Embora ela fosse grata ao Conde por criá-la, sempre havia um nó em seu coração. De vez em quando, ela ainda sentia saudades de seus pais biológicos, que tinham morrido quando ela era muito jovem. Mas olhando para Michael diante dela, ela também se sentiu incomparavelmente confortável, e a gentileza deste homem até a assustou um pouco. Então ele respondeu com um pouco de impotência: então é assim que é. Nesse caso, nem eu posso fazer você conhecer pessoas que já morreram. Ela nunca teria esperado que o Michael, normalmente sem sorrir, pudesse realmente fazer uma piada. Erin sentiu-se um pouco envergonhada e rapidamente pediu desculpas a ele. Desculpe incomodá-lo com palavras tão pesadas, mas a resposta seguinte de Michael deixou Erin completamente atordoada, dizendo calmamente: está tudo bem. Erin mal podia acreditar em seus ouvidos e subconscientemente perguntou: mas os rumores não dizem que você é uma criança concedida ao templo por Deus para salvar o continente? Aos olhos do mundo, Michael era um salvador nascido com um halo de luz, a esperança que permitiu a sobrevivência de todo. Ele respondeu frio: e isso é apenas uma mentira que as pessoas inventaram para se consolarem. A verdade era, na verdade, extremamente cruel. Michael continuou confessando: eu nunca vi os rostos dos meus pais, nem sei por que fui abandonado. Michael tinha recebido um treinamento cruel desde a infância e nunca tinha entendido o calor da família. Ele não podia entender o desejo de Erin por seus pais, mas olhando para a mulher diante dele, a voz de Michael de repente tornou-se suave. Ele disse suavemente: embora somos marido e mulher apenas em nome, esta é também a primeira vez que eu me senti como se eu tivesse família. Isso me permitiu compreender apenas um pouco o que é o sentimento de saudade. Essas palavras atingiram diretamente o coração de Erin. Ao ver que as suas emoções finalmente se estabilizaram, Michael finalmente respirou um suspiro de alívio. Ele pessoalmente a confortou, dizendo que era bom que ela estivesse bem. No entanto, um momento de ternura passou em um instante. Michael logo recuperou sua calma habitual e explicou a missão de amanhã, pois Erin precisava acompanhá-lo para uma masmorra, que estava cheia de monstros de tipo gelo, e lhe disse para se lembrar de usar mais roupas. Uma perigosa missão no calabouço estava prestes a começar, ninguém sabia que tipo de crise os aguardavam amanhã, e antes de partir, Michael lembrou-lhe especificamente que iria buscá-la meio-dia do dia seguinte. No final da noite, Erin estava sentada sozinha diante do espelho, seu coração incapaz de se acalmar por muito tempo. Ela não conseguia entender, não importa como ela pensasse. No passado, Michael sempre subjugou monstros sozinho. Por que ele insistiu em trazê-la desta vez? Poderia essa prisão instável realmente exigir seu fraco poder evolutivo? Mas o que mais a preocupava ainda era o contexto que Michael tinha confessado hoje. Olhando-se no espelho, Erin não podia deixar de se perguntar-se: durante todos os dias que ele tinha passado sozinho, ele tinha lutado e se sentiu insuportavelmente sozinho, como ela. Olhando para a entrada da caverna diante dela, que emitiu uma luz vermelha assustadora, Erin perguntou hesitante: poderia ser esta imprensa instável rumorável? Michael virou a cabeça e olhou para ela. Ele respondeu suavemente: e é certo. Quanto você sabe sobre esse tipo de masmorra? Esse tipo de masmorra instável era extremamente perigoso. Não tinha estrutura espacial fixa e o interior estava cheio de incidentes repentinos. Mesmo os cavaleiros poderosos não queriam pisá-los levemente, apenas de pé na entrada. O sentimento de pressão era quase sufocante. Erin lembrou-se dos rumores que tinha ouvido e continuou perguntando: eu ouvi as pessoas na fortaleza dizerem que essa missão de subjugação está pelo menos acima da dificuldade intermediária, certo? Michael não negou e respondeu calmamente: deveria ser. O que fez com que Erin se sentisse ainda menos confiante. Ela só tinha ido às masmorras mais simples de baixo nível antes. Desta vez, não só a dificuldade aumentou, mas também foi o tipo mais problemático e instável. Olhando para a entrada sem fundo, o coração de Erin batia de desconforto, com medo de se tornar um fardo ou até mesmo perder a vida lá dentro. Erin ainda não tinha reagido e subconscientemente perguntou: o quê? Antes que ela pudesse entender, Michael a levantou diretamente em seus braços. Michael explicou calmamente que, neste tipo de masmorra instável, a entrada pode facilmente forçar as pessoas a serem teletransportadas separadamente. Ao ouvir essa explicação, Erin sentiu seu corpo inteiro arrefecer e não pôde deixar de gritar. Por que você não disse algo assim antes? Antes de terminar de reclamar,
Michael já a tinha carregado e saltado diretamente para aquela escuridão desconhecida. A sensação súbita de falta de peso fez Eren gritar com medo, só conseguindo agarrar-se fortemente ao pescoço de Michael. E um anel que parecia lixo de uma barraca de rua fez com que o patrimônio da fortaleza se enlouquecesse no local. Não só ela não poderia mais removê-lo, mas também poderia transformar o miasma mágico em um poder evolutivo interminável. Em um abismo sem fundo, os dois caíram a grande velocidade. Sem nenhum protetor. Estar separado significaria morte certa. Eren entrou em pânico completamente. Ela agarrou-se fortemente ao pescoço de Michael e gritou que ele absolutamente não deveria deixar ir. A voz de Michael permaneceu calma enquanto ele respondeu suavemente: "Estou aqui." Quando a intensa luz ao redor deles finalmente desapareceu. Mas a cena diante deles não se parecia com uma zona segura em tudo. Michael lembrou-lhe suavemente: "Chegamos." Mas Eren, ainda em seus braços, ainda não havia se recuperado e continuou gritando com os olhos fechados: "Não me deixe ir." Só quando Michael chamou suavemente seu nome, Eren abriu os olhos em confusão. Um arrepiante frio encheu o ambiente sob seus pés. Havia neve espessa. Esta cena era exatamente a mesma que a masmorra que eles tinham limpo a última vez. Até mesmo a estranha neve caindo do céu era idêntica. A única diferença era que este lugar claramente ainda não estava totalmente formado e carregava um sentimento indescritível. Eren repentinamente percebeu que os dois ainda estavam segurando as mãos. Ela se sentiu um pouco desconfortável e tentou puxar a mão para trás, fazendo a desculpa de que isso afetaria a batalha. Na verdade, sempre que ela tocava em Michael, ela não podia deixar de se lembrar daquela noite de evolução e seu coração batia tão rápido que ela não conseguia acalmar-se. Mas Michael não entendeu o que ela queria dizer e respondeu suavemente: "Eu não sou tão fraco." Eren ficou chocada e rapidamente explicou que temia que fosse fraca demais e que o arrastasse para baixo. Michael olhou para ela e seu olhar se tornou complicado. Ele perguntou suavemente: "Você sempre pensou assim?" Eren imediatamente se congelou, sem saber o que fazer. O coração de Eren bateu inquietamente. Antes de saber se ele estava com raiva, Michael de repente lançou um soco no instinto, destruindo instantaneamente um monstro que havia lançado um ataque furtivo em pedaços. Só então Eren percebeu que um monstro se aproximava. Michael a protegia por trás dele e instruiu em voz baixa: "Para que ficasse atrás de mim." Antes de suas palavras caírem completamente, ele já havia disparado como um relâmpago. Em um piscar de olhos, a batalha estava completamente terminada. Olhando para os fragmentos de monstros espalhados pelo chão, Eren ficou completamente impressionado. A diferença de força era simplesmente como o céu e a terra. Uma masmorra avançada que deveria ter demorado 5 horas foi completamente limpa em menos de 1 hora antes da força absoluta. Michael olhou para o portão de limpeza à frente e disse em silêncio: "Esta vez deve ser seguro." Eren estava prestes a responder quando ela não pôde deixar de espirrar. Michael enroscou ligeiramente e perguntou se ela estava muito fria. Eren explicou de forma um pouco embaraçosa que ela era sensível ao frio. Mas Michael não ouviu mais explicações. Tirou diretamente o manto branco e o envolveu bem em torno dela, censurando-a por não ter dito mais cedo que estava com frio. Eren segurou o manto grande, com o calor espalhando-se por seu coração, e agradeceu-lhe em uma voz pequena, um pouco desconfortável, envolta em um manto que ainda carregava o calor de seu corpo. O Michael desta vida era completamente diferente do Salvador Frio dos rumores. Michael a chamou para abrir o cofre. Eren hesitou, sentindo que ela não tinha contribuído. Mas Michael não se importou e simplesmente deu um sinal para que ela abrisse o cofre do tesouro. No entanto, depois que o cofre foi aberto, havia apenas um único anel lá dentro, coberto de arranhões. Não importa como alguém olhou para ele, ele parecia um item barato de uma barraca de rua. Michael também estava incerto e sugeriu que primeiro levassem de volta para a fortaleza para avaliação. Quem poderia ter imaginado que esse anel inconspícuo mudaria completamente seu destino? Michael estendeu o anel e sugeriu que Eren tentasse. Eren mal podia acreditar, apontando para si mesmo em confusão. Michael explicou seriamente que havia o costume de dar a primeira peça de joia. Então este anel foi seu presente para ela. Eren entrou em pânico e tentou recusar, mas Michael simplesmente pegou em sua mão e disse suavemente: "Dê-me a tua mão." Michael olhou para ela e a elogiou gentilmente, dizendo que ela se encaixava muito bem com ela. Essa ternura repentina fez com que Eren envergonhasse. Mas no momento em que o anel estava ligado, Eren notou algo estranho. Não só não tinha nenhuma flutuação mágica, mas também se agarrava fortemente à pele dela como se estivesse vivo. Ao ver isso, Michael impediu-a apressadamente de rasgar e um sentimento sinistro surgiu no coração de Eren. Para descobrir a verdade, eles imediatamente foram ao avaliador da fortaleza, SLYN. Depois de examiná-lo cuidadosamente, SLYN lhes deu uma resposta definitiva. SLYN explicou que, uma vez que esse tipo de item reconhecia um proprietário, não poderia ser transferido. Embora sua função pudesse ser bastante de nicho, esses itens eram extremamente procurados no mercado. O coração de Eren ficou ferido quando ela ouviu isso. Se o tivesse levado ao leilão, definitivamente teria conseguido um preço astronômico. Agora, ficou preso em sua mão, um tesouro inestimável desperdiçado. SLYN sugeriu fazer uma avaliação profunda para determinar suas propriedades, mas a taxa seria de 10.000 moedas de ouro. Eren ficou tão assustada que imediatamente balançou a cabeça e recusou. Michael, no entanto, disse sem hesitar que pagaria por ele. Eles tinham que descobrir exatamente o que esse anel era. Isso tornou Eren ainda mais embaraçada. Michael explicou que, como era um presente dele, ele tinha que se certificar de que era absolutamente seguro.
Slyn assentiu repetidamente e os levou para uma sala secreta. O que apareceu diante de seus olhos era o legado da fortaleza. A mão da avaliação. Eren respirou fundo e colocou sua mão sobre ela. Em um instante, a mão da avaliação explodiu com uma luz cegadora, e todo o dispositivo começou a tremer violentamente. Este tipo de fenômeno só apareceu quando um item da classe divina foi encontrado. Tremendo, ele verificou os resultados da avaliação final, querendo ver a verdadeira identidade do anel. O nome do anel era Namelisiale, e sua habilidade específica era ainda mais desafiadora para o céu. Quanto mais miasma mágico absorvia, mais forte seria o seu próprio poder de purificação. Ouvindo esse resultado, ambos congelaram no local. Era claramente uma ferramenta de engano de classe divina criada especificamente para combater monstros. Um anel divino que desafiava as leis do mundo tinha, na verdade, se ligado com força a ela. Os nobres e figuras poderosas de todo o mundo ficariam completamente loucos por causa disso. E ainda assim ela tinha ido com as mãos vazias para derrubar a reunião da princesa. Neste mundo, o poder de purificação era um dom que a Deus havia deixado para a humanidade. Somente um pequeno número de meninas abençoadas podiam possuí-lo. Além disso, esse poder era fixado desde o nascimento, e era fundamentalmente impossível fortalecer mais tarde na vida. O avaliador da fortaleza olhou para o relatório, completamente atordoado. Esta era uma existência que desafiava as leis do mundo. Em pânico, o avaliador gritou: "Espera, eu tenho que relatar isso imediatamente." Com isso, ele correu para fora com pressa, e apenas Aaron e Michael ficaram lá em um estado de tontura. E agora as coisas realmente explodiram. O segredo deste anel provavelmente não poderia mais ser escondido. Aaron olhou para o anel em sua mão e entrou em pânico, pois, de repente, este elemento divino se ligou a ela, e ela perguntou apressadamente a Michael ao seu lado se havia alguma maneira de desfazer a ligação. Michael respondeu de forma muito decisiva: não havia tal método em tudo. Na opinião de Michael, este anel tinha sido feito para aumentar o poder de purificação. Quanto mais precioso fosse um tesouro, mais ele escolheria um mestre digno dele. Ouvindo isso, Aaron não conseguiu envolver a cabeça por um momento, mas então ela pensou em algo diferente. Se este anel pudesse realmente aumentar o poder de purificação, então, quando ela purificasse Michael no futuro, o efeito seria definitivamente melhor. Antes que Aaron pudesse pensar completamente, Michael deu outra instrução séria. A fortaleza definitivamente desceria para o caos a seguir. Então, por enquanto, seria melhor para ela permanecer obedientemente em seu quarto. Esta súbita ordem de permanecer confinada deixou Aaron completamente confuso. Michael tinha absolutamente razão. Não havia como esconder essa notícia. Toda a fortaleza se enlouqueceu. Todos os dias a porta estava cheia de pessoas que queriam ver o anel da classe divina. Alguns até trouxeram sangue monstruoso e vieram pedindo cooperação. Ninguém podia suportar esse tipo de agitação, assim como todos estavam discutindo ruidosamente. A criada Hannah finalmente não podia mais suportar. Ela correu para fora com uma bandeja e os afastou, avisando em voz alta a todos que não perturbassem o descanso de Aaron. Os dias em frente provavelmente não iriam ser pacíficos. Hannah estava afastando as pessoas à porta, mas Aaron não conseguia acalmar-se por dentro. Não importa o que ela pensasse sobre isso, ela não conseguia entender. Em sua vida anterior, mesmo quando apareceu esse anel de invisibilidade, a fortaleza não havia caído em tal caos. Pior ainda, o anel de invisibilidade que deveria ter aparecido ainda não tinha sido ouvido, enquanto em sua mão havia agora um anel de origem desconhecida. Isso significava que uma oportunidade que originalmente pertencia a outra pessoa tinha sido interceptada por ela, o que fez com que Aaron se sentisse extremamente desconfortável. A mulher que originalmente deveria ter obtido o anel parecia se chamar Sylvia, e tinha ouvido que seu cavaleiro guardião também era uma figura impiedosa. Vendo a expressão preocupada de Aaron, Hannah rapidamente trouxe chá quente e a confortou, dizendo que a princesa Cecília estava fazendo uma festa amanhã. Então, essas pessoas definitivamente não teriam tempo para vir causar problemas naquele momento. Somente então Aaron reagiu. A reunião era realmente amanhã, mas ela ainda não tinha decidido o que fazer. Em um piscar de olho, chegou o dia seguinte. A reunião estava no último andar do castelo, e alguém já os exigiu no corredor, e Wilhelmina se apressou para cima, com medo de que o atraso desagradasse a princesa. Mas quando ela virou a cabeça, ela ficou completamente congelada. Aaron estava passando, não só estava bem vestida, mas na verdade não carregava nada em suas mãos. Isso deixou as pessoas ao seu lado atordoadas. Wilhelmina perguntou ansiosamente: onde está o presente para a princesa? Aaron respondeu calmamente: eu me esqueci. Este é um presente para a princesa. No entanto, Aaron explicou sem pressa, com a fortaleza em tal caos recentemente, mesmo se eu tivesse me lembrado, eu não teria sido capaz de encontrar nada decente. Além disso, com o meu gosto, temo que não seria capaz de escolher um presente que satisfazesse a princesa de qualquer maneira. Wilhelmina gritou os dentes enquanto ouvia. Mas na realidade, ela estava respondendo com perfeita confiança, e Wilhelmina só podia avisá-la em mau humor. E se a princesa culpar você, você pode suportar as consequências sozinho. Aaron sorriu fraco e respondeu: eu entendo. Vendo a outra mulher ir embora, Aaron não levou isso a sério. Em sua vida anterior, ela tinha cuidadosamente preparado um presente para obter um favor com a princesa, apenas para que fosse queimado em cinzas em um fogo. Nesta vida, com a situação cheia de variáveis, Aaron honestamente não tinha certeza de que iria sobreviver até o fim, mas as palavras anteriores de Michael continuaram a ressoar em seus ouvidos. Ele tinha dito que quanto mais precioso era algo, mais ele procuraria um mestre igualmente precioso. Talvez Michael tivesse dito isso apenas casualmente, mas essas palavras lhe deram enorme coragem. Pela primeira vez, eles fizeram com que ela sentisse que ela também era um tesouro. Olhar para a figura de saída de Wilhelmina, Aaron tomou sua decisão. Como ela tinha recebido outra vida,
ela absolutamente não podia deixar que os outros a manipulassem mais. Ainda mais, ela não podia olhar para baixo para si mesma. Não queria mais ser fortemente ligada pelas sombras do passado. Olhando para a porta fechada, desta vez ela decidiu encará-la de frente. No momento em que a porta se abriu, todos imediatamente olharam para ela. Vendo Arão chegar com as mãos vazias, as nobres moças imediatamente começaram a sussurrar entre si. A princesa Cecília, sentada no lugar mais íntimo, estava esperando para vê-la fazer um parvo de si mesma. Até foi submetida a insinuativas vulgares de ter purificado alguém a noite toda. Mas quem poderia ter imaginado que o colar ao seu pescoço fosse o último triunfo? Ao olhar para a estufa de vidro no topo do castelo, Arão sentiu inúmeras emoções. Em sua vida anterior, a primeira vez que veio aqui, ela tinha sido completamente sobrecarregada pela cena luxuosa. O olhar de Cecília caiu repentinamente sobre as mãos vazias de Arão. A atmosfera na sala de banquetes tornou-se instantaneamente um pouco sutil. Afinal, quem estaria no banquete da princesa sem trazer um presente caro para cura e favor? Ao ver isso, Wilhelmina apressadamente avançou para suavizar as coisas e explicou: Vossa Alteza, Arão acabou de chegar à fortaleza e ainda não entende as regras, então não teve tempo para preparar um presente desta vez. A desculpa era tão fraca que até ela se sentia culpada ao ouvi-la. O ato de Arão de assistir ao banquete com as mãos vazias provocou um grande tumulto na sala do banquete. Os nobres ao redor começaram a sussurrar. Alguém murmurou suavemente: até mesmo os vulgares sabem que devem trazer um presente quando visitam. As vozes de zombaria não se restringiram, algumas até viraram suas críticas para sua educação. Parece que os rumores de que ela era grosseira e rude não eram injustos com ela em tudo. Vendo a atmosfera se tornar cada vez mais desconfortável, Cecília de repente sorriu e falou para mediar. Ela é, afinal, uma evolucionista que só chegou este ano. É normal que ela não entenda as regras. Provavelmente é a sua primeira vez em um encontro. Na superfície, essas palavras foram destinadas a ajudar Arão a sair dos problemas, mas na realidade, elas a desprezaram completamente. As pessoas ao seu lado imediatamente aproveitaram a oportunidade e ecoaram com lisonjeio. Sua Alteza é verdadeiramente generosa. Mas que Arão ainda esteja agindo de forma tão arrogante. Antes que a multidão pudesse reagir, Cecília sorriu e fez sinais a Arão. Com uma voz suave, ela chamou: Vem aqui, Arão. Sente-se ao meu lado. Este súbito e entusiasmado convite instantaneamente colocou Arão em guarda. Em suas memórias de sua vida anterior, o assento atribuído a Arão estava no canto mais remoto. E não era um lugar para as pessoas sentarem-se, mas sim um local usado para empilhar os chalecos e sacos dos convidados para deliberadamente humilhá-la. A outra parte até teve que esclarecer freneticamente esses diversos itens na frente de todos. Mas nesta vida, embora ela não tivesse trazido um presente, Cecília tomou a iniciativa de convidá-la a sentar-se ao seu lado. Ao olhar para Cecília diante dela, inúmeras perguntas giraram na mente de Arão. Por que sua atitude havia mudado tão drasticamente? Por que Cecília lhe tinha dito naquela época que Michael estava naquele calabouço de baixo nível? Isso tinha sido claramente uma informação falsa. Olhando para a mulher diante dela que bateu uma lâmina atrás de seu sorriso, um pensamento assustador surgiu no coração de Arão. Pode ser que em sua vida anterior, Cecília tivesse odiado o suficiente para querer que ela morresse simplesmente por ter se aliado com Michael? Mas no final, isso era apenas especulação. Enfrentando esta mulher hipócrita, Arão se sentiu incomodadamente desconfortável. Cecília olhou para o dedo de Arão e perguntou com um sorriso: É este o anel que causou tanta agitação na fortaleza? Arão estendeu a mão e respondeu suavemente: Claro, Vossa Alteza. Poderia a repentina mudança de atitude da outra parte ser por causa deste anel? Cecília examinou o anel cuidadosamente e disse sem pressa: Certamente parece bastante comum. Mas tesouros poderosos são muitas vezes pouco notáveis na aparência. Então, seu tom mudou e ela continuou: Em contraste, algumas coisas parecem esplêndidas, mas escondem um poder extremamente assustador, como o que estou usando. Cecília mostrou o anel em sua mão e apresentou-o com um sorriso. E não é um rubi comum, mas uma pedra mágica de fogo que só pode ser encontrada nas masmorras. Mas no momento em que Arão viu esse anel, ela ficou completamente congelada. Ela estava muito familiarizada com esta coisa. Não era este mesmo anel que Michael havia deixado para trás em sua vida anterior na noite em que ela o purificou? Para confirmar uma suspeita em seu coração, Arão tomou a iniciativa e perguntou: Posso dar uma olhada mais de perto? Cecília foi bastante generosa e tirou diretamente o anel antes de entregá-lo. No momento em que ela recebeu o anel, Arão finalmente confirmou que não era um tesouro, mas um objeto amaldiçoado conhecido como rubi roto. Enquanto alguém o usava em uma masmorra, não importa o quão forte ele fosse, sua força seria suprimida até que fosse tão bom quanto inútil. Eles nem sequer seriam capazes de derrotar monstros de baixo nível. Agora a situação tinha se tornado séria. Como é que Cecília teve algo assim? Cecília explicou com um sorriso. Fora de uma masmorra, este anel é na verdade apenas um acessório comum. As pessoas próximas se juntaram apressadamente, elogiando a coleção da princesa até o céu. Cecília apenas trocou algumas palavras corteses, dizendo que eram rumores exagerados de fora. Se o que Cecília disse era verdade, então tudo o que tinha acontecido antes agora tinha sentido. Michael já havia entrado e saído de masmorras de alto nível antes sem sofrer um arranhão, mas desta vez quase perdeu a vida.
Por que ele trouxe este anel amaldiçoado com ele, fazendo com que sua força fosse completamente suprimida? Mas como foi que esta coisa acabou com Michael? Se Cecília lhe a tivesse dado ou se a tivesse escondido nele? Por que ela faria algo tão cruel com Michael? Ao pensar nisso, Aaron sentiu um arrefecimento nas suas costas. Se Michael fosse a primeira vítima, então ela seria a próxima a ser tratada. Aaron estava olhando em branco para o ringue quando uma chamada repentina a levou de volta à realidade. Cecília sorriu e perguntou: "O que você está pensando com tanta atenção?" Aaron rapidamente entregou o anel de volta e respondeu educadamente: "Apenas acho que este anel é realmente bonito." Antes que ela pudesse respirar um suspiro de alívio, uma mulher ao seu lado de repente se inclinou e disse com um sorriso: "A propósito, Aaron, eu sempre tive muita curiosidade sobre você." Aaron ficou um pouco confuso, não sabendo o que a outra parte estava tentando fazer. Então essa mulher lançou diretamente uma bomba e perguntou em voz baixa: "Seu parceiro é o Sr. Michael, o Santo Cavaleiro, não é?" No momento em que essas palavras surgiram, a atmosfera na sala de banquetes instantaneamente se tornou extremamente sutil. Afinal, a purificação não era tão simples quanto o tratamento de ferimentos. A reunião tinha acabado de começar, mas a atmosfera já estava desligada. Certamente, logo alguém não poderia se deter. Uma mulher levantou deliberadamente a voz, sorrindo, perguntou à pessoa ao seu lado: "Você também não está curioso?" Imediatamente depois, a mulher apontou diretamente para Aaron e disse em um tom sarcástico: "Lord Michael entra e sai das masmorras todos os dias, então ele deve ter uma grande quantidade de miasma mágico nele. Ajudá-lo a purificar-se deve ser muito cansativo, não é? Especialmente com o seu magro poder de purificação. Temo que você tenha que trabalhar nele a noite toda." No momento em que essas palavras vieram, toda a sala de banquetes ficou terrivelmente em silêncio. Ela tinha transformado o ritual sagrado de purificação em algo vergonhoso e indescritível. As nobres senhoras ao redor não podiam deixar de cobrir suas bocas e zombar uma a uma. Assim, Aaron foi empurrado diretamente para o olho da tempestade.